Capítulo 11. Os eremitérios e os serviços prestados aos seres sencientes. Narrativa sobre os discípulos de Jetsun e sobre os locais de meditação, e sobre os registros escritos concernentes a Jetsun. Disse então Rechung: Mestre, tua história é insuperável por seu maravilhoso humor e interesse, embora haja nela uma veia de humor que desperta o riso e corre por toda a narrativa. Não obstante, no todo, ela é tão patética que ninguém pode deixar de derramar lágrimas. Peço-te que nos contes agora os incidentes que incitaram o riso. E disse Jetsun: não deverias esperar outro motivo de riso do que o relato do sucesso obtido pelos zelosos esforços devocionais que me permitiram salvar tantos os seres humanos bem dotados como os não humanos, e colocá-los no caminho da emancipação, servindo assim a causa da fé budista. Retorquiu Rechung: Mestre, quais foram os teus primeiros discípulos? Eles eram seres humanos ou não humanos? Respondeu Jetsun: os seres não humanos foram os meus primeiros discípulos, aqueles que me procuraram no intuito de me atormentar. Posteriormente, consegui uns poucos discípulos humanos. Depois, veio a deusa Tseringma, para me testar, exibindo vários poderes sobrenaturais. Em seguida, outros discípulos humanos começaram a se reunir à minha volta. Meus ensinamentos, como agora percebo, serão promulgados por Tseringma entre os seres não humanos e por Upa Tompa entre os seres humanos. Então perguntou Sebanrepa: Mestre, além do teu eremitério principal na caverna de Laptishuba e de alguns eremitérios nas cavernas anteriormente mencionadas, onde mais meditaste? Respondeu Jetsun: outro eremitério foi Yolmokangra, no Nepal. Além disso, tive 6 cavernas externas bem conhecidas em elevados rochedos, 6 cavernas internas desconhecidas e 6 cavernas secretas ou ocultas, ao todo 18. Houve depois mais 2 cavernas perfazendo juntas 20 castelos. Além disso, há 4 bem conhecidas cavernas mais largas e 4 desconhecidas cavernas mais largas que estão incluídas nas anteriormente mencionadas. Além dessas, meditei em várias outras cavernas menores, onde quer que os requisitos indispensáveis parecessem abundantes, até que, por fim, o objeto da meditação, o ato de meditar, e o meditante ficaram tão entrelaçados que agora eu não sei como meditar. Disse então Rechung: Senhor, por teres alcançado o objetivo final do Dharma e exaurido seus tesouros, nós, teus humildes discípulos, desfrutamos os benefícios, pois nos ensinas a doutrina de modo tão claro e comovente que podemos, com pequeno esforço, compreender o verdadeiro significado dela e chegar a ter firmeza em nossa crença, sem qualquer medo ou incorreção. Este sentimento de segurança em nossa crença deve-se à tua bondade e à graça divina. Mas os futuros discípulos podem desejar adquirir mérito visitando as cavernas em que meditaste. Assim, no propósito de lhes dar um guia, peço que declines o nome de cada uma delas. Disse então Jetsun: as 6 bem conhecidas cavernas nos altos rochedos são: primeira, Dragkar-Tasso Umadzong, castelo ou caverna central da rocha branca, como os dentes de cavalo. Segunda, Minkyut Dribma Dzong, castelo que reside nas sombras das sobrancelhas. Terceira, Lingua Dragma Dzong, castelo do bloco da rocha vermelha. Quarta, Ragma Changchup Dzong, castelo perfeito de Ragma. Quinta, Kyangpan Namka Dzong, castelo do céu adornado de bandeiras. Sexta,
Dragkia Dorjedzong, castelo indestrutível da rocha cinzenta. As 6 desconhecidas cavernas interiores nos altos rochedos são: primeira, Chonglung Kyung Dzong, castelo de Chonglung Kyung. Segunda, Kipa Nima Dzong, jubiloso castelo solar. Terceira, Kujuk Empa Dzong, castelo do cuco solitário. Quarta, Selpug Chuxing Dzong, castelo da tanchagem da Gruta de Cristal. Quinta, Baekje Doyon Dzong, castelo dos saborosos repolhos. E sexta, Tsigpa Kangtil Dzong, castelo da base do pé da rocha. E as 6 secretíssimas cavernas nos altos rochedos são: primeira, Diadrak Nanka Dzong, castelo celeste repleto de aterradores símbolos. Segunda, Tagpug Senje Dzong, castelo do leão da caverna do tigre. Terceira, Baipug Mamodzong, castelo da caverna oculta. Quarta, Lapug Pemadzong, castelo de lótus da gruta. Quinta, Langmo Ludut Dzong, castelo da naga da porta do elefante. E sexta, Trogyal Dorje Dzong, castelo do vitorioso Vajra de bronze. As 2 outras são: primeira, Kiipug Nima Dzong, castelo solar da Gruta Feliz. E segunda, Poto Nanka Dzong, castelo do céu de picos. As 4 bem conhecidas cavernas mais largas são: primeira, Nianan Tropa Pug, caverna semelhante ao estômago de Nianan. Segunda, Lapti Dutdul Pug, caverna em que os demônios são derrotados em Lapti. Terceira, Brin Brit Pug, caverna da língua de Yak, em Brin. E quarta, Tse Dzun Trul Pug, caverna do milagre no Monte Kailash. As 4 cavernas desconhecidas mais largas são: primeira, Sai Kangtsu Pug, ou Kangtsu Pug, de Kyanga Tsa, caverna em que ele, Milarepa, se consagrou à devoção em Kyanga Tsa. Segunda, Odsal Pug, caverna da clara luz, de Ron. Terceira, Zawog Pug, caverna de seda, de Hala. E quarta, Puron Pug, caverna do pombo, de Kutang. Quem meditar nessas cavernas encontrará em abundância todos os requisitos da vida, isto é, lenha, água, raízes e ervas, e será inspirado pela graça dos mestres anteriores da sucessão apostólica. Portanto, procurai-as para nelas meditar. Tendo Jetson assim falado, toda a assembleia de discípulos, celestes e humanos, masculinos e femininos, que viera para ouvir a pregação do Dharma, ficou profundamente comovida. A narrativa excitou-lhes uma fé profunda e ardente, e lhes tocou tanto o coração que renunciaram aos 8 objetivos mundanos de ambição e riquezas. Todos encontraram uma satisfação tão completa na vida religiosa, após chegarem à verdadeira compreensão do Dharma sagrado, que todos se apegaram inseparavelmente a ela. Os mais altamente avançados dos discípulos humanos resolveram devotar seu corpo, coração e fala ao serviço de todos os seres sencientes, e a fé. Juraram passar toda a sua vida em imperturbável e imóvel meditação e penitência, nas cavernas e nos ermos. Os discípulos não humanos prometeram manter e proteger a fé, e muitos dos mais espiritualmente desenvolvidos, dentre os discípulos leigos, tanto masculino como femininos, renunciaram à vida mundana
e, seguindo Jetsun por todos os lugares, passar o tempo em meditação e chegar a compreender o verdadeiro estado. Assim, muitos se tornaram yogis e yoginis. Os de menor compreensão espiritual juraram dedicar certo número de anos e meses à devoção. Os menores dentre os seguidores leigos juraram renunciar a algum particular ato ímpio pelo resto de suas vidas e praticar algum ato piedoso particular. E assim toda a congregação se salvou. Toda a história acima aqui registrada foi narrada pelo próprio Jetsun, uma narrativa autobiográfica feita por escrito. Quando esses fatos históricos que formam o principal assunto de sua biografia são expostos de uma forma mais extensa, eles geralmente são divididos em 3 partes principais. A primeira parte trata dos malévolos ataques feitos por seres não humanos, que afinal foram derrotados e convertidos. A segunda parte trata dos discípulos humanos, dos quais muitos dos mais afortunados foram conduzidos ao perfeito desenvolvimento espiritual e à emancipação. A terceira parte trata de vários outros discípulos, leigos e iniciados, aos quais Jetsun pregou o Dharma. Se desenvolvida, a biografia chegaria a narrar a maneira pela qual os primeiros seres não humanos foram conquistados e convertidos. Tal como na caverna de Dragmar Chonglung, o rei dos duendes, Vinayaka foi conquistado pela entonação do canto do nome Lama Drendrung, os 6 caminhos nos quais ele, Milarepa, desejou uma visão de seu guru. E como Jetsun foi a Laptikang em obediência à injunção de seu guru, lá convertendo a grande divindade Ganapati, donde se originou o capítulo sobre Lapti Chuzang. Como também no ano seguinte, Jetsun penetrou no interior de Lapti, disto resultando a criação da famosa canção sobre a grande nevasca e o triunfo de Jetsun sobre a neve, que ele cantou ao emergir da neve, assim como pretendendo depois ir ao Monte Palba, em Mangyul, e a Yolmokangra. No Nepal, ele retornou a Gugtang, onde se sentiu atraído pela caverna rochosa de Lingua, onde passou algum tempo. O capítulo sobre o maligno demônio feminino da caverna de Lingua é o resultado dessa estada. Depois, nos arredores do Monte Palba, onde se localiza o castelo perfeito de Iragma, Jetsun derrotou e converteu uma deusa encantada e as divindades locais de Iragma, cantando um hino para elas. Isto está descrito no capítulo concernente à sua conversão. Depois, enquanto Jetsun estava sediado no Castelo do Céu, adornado de bandeiras, fez o bem a inúmeros seres humanos e não humanos. Jetsun visitou em seguida Yolmokangra e viveu por algum tempo na floresta de Singala, em cujas profundezas repousa o castelo do leão da caverna do tigre. Aí também ele fez o bem a muitos seres humanos e não humanos. Enquanto aí estava, Jetsun recebeu um conselho divino que o instava a ir ao Tibete e aí meditar para o bem de todos os seres sencientes. Assim, Jetsun foi ao Tibete e demorou na caverna do pombo, de Kutang. Foi aí que ele cantou o hino aos pombos. Em segundo lugar, há a narrativa de como Jetsun encontrou pela primeira vez seus discípulos. Assim, quando Jetsun estava no castelo indestrutível da Rocha Cinzenta e fazia o bem a muitos seres sencientes, a Mãe Divina, Vajrayogini, informou a Jetsun que muitos discípulos viriam procurá-lo, e particularmente um, Reshung Dorjetagpa, que traria ao Tibete, oriundo da Índia, a Dakini Tantra. O lugar em que ele o encontraria foi assinalado a Jetsun. Por conseguinte, Jetsun foi a Gugtang e sentou-se em meditação na caverna de seda de Hala, onde encontrou Reshung. Subsequentemente, Reshung foi à Índia para ser curado de uma doença, a lepra. Após sua volta curado, ele morou com Jetsun na caverna da Clara Luz de Rom, onde Tsapu Repa reuniu-se a eles. Depois, no castelo perfeito de Iragma, encontrou Sangyai Kyab Repa.
Tendo ido à caverna semelhante ao estômago de Yanam, pregou o Dharma e iniciou Tompa Shakyai Guna, que fora outrora um piedoso leigo, e o colocou no caminho da perfeição e da emancipação. Depois, enquanto estava a caminho de Changtagu, encontrou uma discípula leiga, Paudar Bum, em Chung Ketpa Lesum. Ao retornar, encontrou Seban Repa, numa hospedaria pública de Eru Chang. Daí foi meditar numa montanha de nome Gyalgi Shirila, em Latot, e encontrou Bringon Repa. Enquanto pedia esmolas durante o outono, encontrou Shiwawud Repa, em Chumig, em Gulbum. Em Chinlung, pronunciou o sermão denominado Bastão de Bambu, a Engan Dzongrepa. De Lapti, Jetsun, lembrando da injunção de seu guru pelas Dakinis, dirigiu-se ao monte Tissé e encontrou Dampa Guia Pupa. Quando se aproximava do monte, ele encontrou Karchung Repa, no passo de Louokara. Depois, durante o retiro de inverno na vizinhança do Pico Dritse, perto dos montes Purang, encontrou Dharma Wangchuk Repa. Na primavera seguinte, Jetsun foi ao monte Tissé e derrotou o mágico Narobon Chung, graças à exibição de seus poderes mágicos. O relato desses atos constitui o capítulo sobre Tissé, ou Monte Kailash. Em seguida, voltando ao castelo indestrutível da Rocha Cinzenta, encontrou Rongchung Repa. Deixando esse lugar e dirigido pelas Dakinis, encaminhou-se para o castelo da Caverna Oculta, onde ficou por alguns dias. Enquanto lá estava, encontrou um pastor que o seguiu e se tornou um proeminente yogi, conhecido por Lugzi Repa, Pastor Repa. Encontrou depois Chan Gond Repa, no castelo de lótus da gruta. Este discípulo forneceu a Jetsun excelente comida e outras coisas necessárias enquanto Jetsun demorou no castelo de Naga, da Porta do Elefante e no castelo da Caverna Oculta. Depois, quando se dirigia a Chorodrintsam, encontrou Reshungma, uma discípula. Em Nishang Gurtala, encontrou Kirarepa, o caçador Repa. Tendo a fama de Jetsun se espalhado pelo Nepal, o Raja de Kokon foi instado pela deusa Tara a enviar algumas oferendas religiosas a Jetsun. Reshung e Sangon Repa rogaram então a Jetsun que voltasse a Lapti, e Jetsun permaneceu na caverna de Nien Yon, aos pés de Lapti. No ano seguinte, Jetsun viveu na caverna rochosa em Chonglung. Dirigindo-se daí a Shubá, pregou os 3 sermões concernentes a Tseringma. Chegando depois ao interior de Brin, encontrou-se com Dorje Wanchug Repa. Depois, quando Jet e seus discípulos viviam na caverna semelhante ao estômago de Nyanam, o grande yogi indiano Dharma Bodhi visitou Jetsun e se prostrou à sua frente. Esse acontecimento, somado ao respeito e à veneração sentida por Jetsun, despertou a inveja de um lama muito versado em discursos metafísicos, que propôs algumas questões metafísicas a Jetsun, às quais ele respondeu com uma exibição de Siddhi, ou poderes ocultos. Há um capítulo que trata dessa contenda. A visita do yogi induziu Reshung a voltar novamente à Índia. Relata-se essa passagem no capítulo sobre Reshung e Tipo, outro grande yogi indiano. Durante essa época, Migon Repa reuniu-se a Jetsun como seu seguidor na caverna de Drot, em Nyanam. Depois, em Nagtra, em Nyanam, Jetsun encontrou Salewut Repa. Então Jetsun, tendo se retirado para o topo da Rocha Vermelha, viu Reshung retornando da Índia e foi recebê-lo. Isto propiciou o capítulo concernente ao chifre de Ak e a canção sobre os asnos selvagens. Em Shubá, encontrou Tagpo Langon Repa. Foi em Trod Trashgang, em Brin, que encontrou Mahapurusha,
o grande santo, mencionado pelo Buda em suas máximas apócrifas, ele se tornou o mais favorito e eminente de todos os discípulos de Jetsun. Tornou-se um sacerdote plenamente ordenado e um guru da escola Vajradhara. Um grande bodhisattva de nome Dawood Shionu, jovem luz lunar, mais conhecido como Doutor Incomparável de Tagpur, que nasceu como ser humano a fim de beneficiar a todas as criaturas sencientes. Em Chubar Wongchung, Jetsu fez um prosélito de Loton Gedun, que, embora de início hostil a Jetsu, tornou-se depois seu discípulo. No castelo solar da Gruta Feliz, Dreton Trashibá, de Brim, tornou-se discípulo de Jetsu, manifestando Jetsu alguns poderes sobrenaturais. Licor Charua passou a integrar o discipulado. As Dakinis foram informadas de que Jetsun teria 25 santos entre seus discípulos, humanos que foram: os 8 filhos favoritos, nascidos do coração, os 13 filhos espirituais e suas 4 irmãs na fé. Há um capítulo sobre como Jetsu encontrou cada um deles. Em terceiro lugar, em relação aos vários encontros e incidentes posteriores que ocorreram enquanto Jetsun habitava as cavernas secretas durante os intervalos de seus encontros com os filhos espirituais, vários registros foram feitos, mas sem nenhuma exatidão quanto à época de sua ocorrência. Além disso, há algumas narrações na forma de respostas às questões dos discípulos. Há também o capítulo que registra as canções das montanhas de Bonpo, que datam da época em que Gampopa estava com Jetsun. Há também as narrativas de como Jetsun pregou o Dharma e conferiu iniciação às pessoas de Nyannan. As canções sobre Shendormo e Lesaibun em Tsarma, e a canção que contém as belas expressões de encanto de Jetsun em face da morte. As canções sobre a ida de Jetsun a Lapti, acompanhado por Rechung e sua estada na caverna da derrota dos demônios, sobre uma agradável viagem, e sobre Hamding Nampug, de onde Jetsun foi convidado pelas pessoas de Nyannan a ir à caverna semelhante ao estômago de Nyannan, onde narrou sua própria história. Há também as canções sobre a ida de Rechung à província de U e sobre o encontro posterior de Jetsu com Dampa Sangyai em Tongla, por disposição especial da deusa da face leonina. Há ainda outros registros de uma cerimônia fúnebre realizada por Jetsun, por compaixão à pessoa morta, em Lai Xing, do cumprimento de seus deveres filiais para com a sua mãe, do testamento final aos discípulos leigos, em Tsarma, de uma narrativa da atuação de Jetsun no rito Bonpo, em Tingri, quando se dirigia para Chubar. O capítulo sobre a segunda ida de Rechung a U e o capítulo sobre o doador leigo, Tashitseg, de Jin Lado. O capítulo sobre Zesaibun e Kujung e outras discípulas em Jindag Kar. O capítulo sobre o triunfo sobre os 4 maras, ou os maus espíritos, no topo da rocha vermelha. O diálogo com o mágico e a exibição de seus poderes sobrenaturais em benefício de seus discípulos e seguidores leigos. Há, ademais, uma larga coleção de outros discursos religiosos, alguns bem conhecidos, outros não. E dessa forma Jetsu emancipou um incontável número de seres afortunados. Os mais desenvolvidos atingiram o perfeito desenvolvimento espiritual e a emancipação. Os de menor capacidade foram firmemente colocados no caminho da emancipação. Os menos capazes tiveram seus corações convertidos e se voltaram para o nobre caminho da virtude. Mesmo aqueles cujo karma impedia de partilhar da insuperável dádiva, viram desabrochar em seus corações um amor inerente e habitual pela bondade, conseguindo dessa forma a bênção da felicidade celestial e humana para o seu futuro imediato. Assim, por meio de seu amor e graça infinitos, Jetsun tornou a fé budista tão luminosa quanto a luz do dia,
salvando incontáveis seres da dor. Tudo isso está registrado em detalhes no Gurbum, 100.000 canções de Jetsun. Tal é a sexta ação meritória de Jetsun, que narra como ele prestou serviços a todas as criaturas sencientes, graças aos frutos da sua devoção. Capítulo 12. O Nirvana. Narrativa de como Jetsun veio a tomar coalhada envenenada da concubina de Tissapuá, da última assembleia dos seguidores de Jetsun e dos consequentes prodígios, do discurso de Jetsun sobre a doença e a morte, de seus últimos ensinamentos testamentários, da conversão de Tissapuá, da última vontade, da passagem ao Samadhi e dos consequentes fenômenos sobrenaturais, da chegada tardia de Rechung e de sua prece a Jetsun e da resposta, dos maravilhosos eventos relacionados com a cremação e as relíquias, da execução da última vontade de Jetsun e do que concerne aos seus discípulos. No tempo em que Jetsun cumpria os vários deveres acima mencionados, vivia no interior de Drin, um douto lama, de nome Tsapuá, muito rico e influente, que estava acostumado a tomar o assento mais alto durante as assembleias do povo de Brin. Esse homem fingia grande reverência por Jetsun, mas em seu coração ardia de inveja e desejava exibir o que julgava ser ignorância de Jetsun, propondo-lhe difíceis questões nas reuniões públicas dos seus próprios seguidores. Desse modo, propôs muitas questões a Jetsun, fingindo, porém, que isso visava a esclarecer suas próprias dúvidas. Então, no primeiro mês do outono do ano do Tigre de Madeira, houve uma grande festa de casamento a qual Jetsun foi convidado. Tendo sido colocado no assento mais alto, à testa da primeira fila dos convidados, ocupando Geshe Tsapuá, um assento próximo ao dele. O Geshe curvou-se diante de Jetsun, esperando que este se curvasse em resposta. Jetsun, contudo, não o fez, por nunca ter se curvado diante de ninguém, bem como por nunca ter prestado obediência a pessoa alguma, salvo a seu próprio guru. Ele não se desviou de seu costume nesta ocasião. Muito humilhado, o Geshe pensou consigo mesmo: o quê? Então um douto pandit como eu se curva diante de um ignorante como esse, e ele não se digna responder à saudação? Farei tudo o que puder para rebaixá-lo na estima pública. E apresentando um livro sobre filosofia, dirigiu-se a Jetsun nas seguintes palavras: ó Jetsun, dissipa, por favor, minhas dúvidas. Pega este livro e explica-o palavra por palavra. Respondeu Jetsun: no que toca à mera explicação literal dessas dialéticas, é suficientemente versado. Mas para compreender sua verdadeira importância, é necessário renunciar às 8 ambições mundanas, expulsando-as da mente, dominar a ilusão da crença no ego pessoal e, considerando que o Nirvana e o Sansara são inseparáveis, conquistar o ego espiritual pela meditação nas montanhas. Nunca apreciei ou estudei a mera sofisticação do conhecimento verbal, registrado nos livros na forma convencional de perguntas e respostas para decorar e derrotar o oponente. Tal método só traz confusão mental e não propicia a verdadeira realização da verdade. Nada sei desse conhecimento verbal, e se alguma vez o aprendi, já o esqueci há muito. Peço-te que ouças esta canção, que explica as minhas razões para esquecer os ensinamentos livrescos. E Jetsun cantou as seguintes estrofes: obediência aos honrados pés de Marpa, o tradutor. Possa eu me livrar dos credos e dogmas controversos. Desde que a graça do meu Senhor entrou em minha mente jamais se perdeu em distrações.
Acostumado a contemplar longamente o amor e a piedade, esqueci-me das diferenças entre mim e os outros. Acostumado a meditar longamente sobre o meu guru como uma auréola sobre minha cabeça, esqueci-me de tudo que governa pela força e pelo prestígio. Acostumado a meditar longamente sobre os meus deuses guardiões, como inseparáveis de mim mesmo, esqueci-me da forma carnal inferior. Acostumado a meditar longamente sobre as seletas verdades sussurradas, esqueci-me de tudo que é dito nos livros escritos e impressos. Acostumado como estou ao estudo da ciência elementar, perdi o conhecimento da ignorância enganosa. Acostumado como fiquei a contemplar os três corpos como inerentes a mim, esqueci-me de pensar na esperança e no medo. Acostumado como fiquei a meditar sobre esta vida e a vida futura como uma só, esqueci-me do medo do nascimento e da morte. Acostumado a estudar longamente por mim mesmo minhas próprias experiências, esqueci-me da necessidade de buscar as opiniões dos amigos e dos irmãos. Acostumado longamente a aplicar cada nova experiência ao meu próprio crescimento espiritual, esqueci-me de todos os credos e dogmas. Acostumado a meditar longamente sobre o incriado, o indestrutível e o permanente, esqueci-me de todas as definições deste ou daquele objetivo particular. Acostumado a meditar longamente sobre todos os fenômenos visíveis como o Dharmakaya, esqueci-me de todas as meditações feitas pela mente. Acostumado por muito tempo a manter minha mente no estado incriado de liberdade, esqueci-me dos costumes convencionais e artificiais. Acostumado por muito tempo à humildade de corpo e de mente, esqueci-me do orgulho e das soberbas maneiras do poderoso. Acostumado a olhar longamente o meu corpo carnal como meu eremitério, esqueci-me do ócio e do conforto dos retiros nos mosteiros. Acostumado por muito tempo a conhecer o sentido do inexprimível, esqueci-me do modo de traçar as raízes dos verbos e a origem das palavras e das frases. Possas tu, ó sábio, esboçar essas coisas em livros comuns. Tendo Jetsun cantado essa canção, disse o Geshe: tudo isso pode estar de acordo com teu credo yogi, mas conforme nossos metafísicos, esses discursos religiosos não levam a lugar nenhum, isto é, não mostram nenhuma real obtenção do entendimento. Curvei-me diante de ti, imaginando que eras uma pessoa muito avançada. Tendo dito isso, as pessoas, especialmente os seus seguidores, manifestaram seu descontentamento e em uníssono gritaram: ó Geshe, Sapua, por mais sábio que possas ser e por mais professores iguais a ti que possam existir no mundo, tudo o que possuis não é igual ao menor pelo do corpo de Jetsun, nem é capaz de encher o pequeno poro que o contém. Deverias ficar satisfeito com o assento que te deram à testa de nossa fila e fazer o que puderes para aumentar a tua riqueza por usura. Quanto à religião, não foste nem um pouco impregnado com o seu perfume. O Geshe ficou furioso, mas como todos estavam unanimamente contra ele, não pôde revidar, e assim apenas sentou-se em emburrado silêncio, pensando consigo mesmo: esse ignorante, Milarepa, pela mera exibição de feitos e ditos excêntricos, e por mentiras que visam a destruir a fé budista, é capaz de iludir as pessoas a lhe darem numerosas esmolas e oferendas, ao passo que eu, embora tão versado na sabedoria dos livros, e a pessoa mais rica e mais influente do lugar, valho menos do que um cão, a despeito das minhas realizações religiosas. Algo deve ser feito para pôr um fim nisso. Agindo de acordo, Geshe induziu sua concubina, prometendo-lhe uma valiosa turquesa, a oferecer a Jetsun um pouco de coalhada envenenada, o que ela fez, estando Jetsun em Brim Dracar, rocha de Brim.
Tendo cumprido o dever de conduzir seus discípulos favorecidos pelo karma ao caminho da emancipação e da perfeição, Jetsu compreendeu que o seu tempo de vida estava quase no fim, mesmo que não tomasse o veneno. Mas prevendo que se a mulher não obtivesse a turquesa, agora ela não obteria depois, isto é, depois de cometido o crime. Disse-lhe Jetsu: por enquanto, não aceitarei a comida que me ofereces. Traz-me depois, que eu aceitarei. Pensando que talvez Jetsu conhecesse a sua intenção, a mulher, muito embaraçada e aflita, retornou ao Geshe e, relatando-lhe o ocorrido com detalhes, disse que Jetsu, em virtude da clarividência, havia percebido sua má intenção e recusado o alimento envenenado. Mas seu sedutor, tentando encorajá-la, disse: se Jetsu possuísse tal poder, ele não teria pedido que lhe levasses a comida mais tarde, mas ordenado que tu a tomasses. Essa é a prova de que ele não possui a clarividência. Mereces a turquesa agora, mas assegura-te de que ele tome a comida envenenada. Deu-lhe então a turquesa e ela disse: todos acreditam que Jetsu possui o poder da clarividência, e sua recusa em tomar a comida é a prova disso. Estou certa de que ele a recusará pela segunda vez. Não quero a tua turquesa. Tenho medo de voltar a ele, e não voltarei. Replicou Geshe. As pessoas ignorantes acreditam que ele possui esse poder, mas não sendo versadas nas escrituras, elas são enganadas pelos seus truques. As escrituras descrevem uma pessoa que possui a clarividência como muito diferente de Jetsu. Estou convencido de que ele não a possui. Se voltares a lhe oferecer a comida, e se conseguires que ele a coma, então, visto que já vivemos juntos, e como diz o provérbio, não há diferença em pegar um pedaço grande ou pequeno de alho, pois sempre é alho. Viveremos abertamente como marido e mulher. Então, não apenas a turquesa será tua, mas serás dona de tudo que desejas, e tudo partilharemos. Como temos o mesmo motivo, faz o que podes para que a tentativa tenha sucesso. Fiando-se na palavra do Geshe, a mulher tentou uma segunda vez oferecendo coalhada envenenada a Jetsu, quando este se achava em Trode Prashtigang. Risonhamente, Jetsu tomou a oferenda nas mãos, e ela pensou que o Geshe talvez estivesse certo ao afirmar que Jetsu não possuía clarividência. No entanto, disse Jetsu: conseguiste a turquesa como pagamento do teu ato? Cheia de remorso e medo, a mulher começou a tremer, e com a voz embargada de soluços confessou: sim, senhor, consegui a turquesa. E prostrando-se aos seus pés, lhe pediu para não comer a comida envenenada, mas que a desse a ela, culpada de tão odiosa intenção, para que pudesse bebê-la. Respondeu Jetsu: em primeiro lugar, não posso, de modo algum, devolvê-la para que a bebas. Minha compaixão por ti é muito grande. Se eu o fizesse, estaria transgredindo os votos de um Bodhisattva, e assim incorreria nas penalidades espirituais mais pesadas. Além disso, minha vida está chegando ao fim, minha obra terminou, e é chegada a hora de partir para outro mundo. Essa comida envenenada não teria nenhum efeito sobre mim. Não obstante, eu a recusei no início para que pudesses ganhar a turquesa que te fora prometido, como recompensa para o teu crime. Agora que a turquesa é tua, tomarei a comida envenenada para satisfazer o desejo do Geshe e para te assegurar a posse da cobiçada pedra. Quanto às muitas promessas para o futuro que ele te fez, para que esse crime fosse convenientemente cometido, não deves confiar nelas, pois ele te desapontará. Não há nenhuma verdade em nenhuma das muitas coisas que ele disse contra mim. Tempo virá em que ambos se arrependerão de tudo isso. Quando esse tempo chegar, vós vos devotareis totalmente, se possível, à penitência e à devoção. Mas se fordes incapazes de fazer tanto, evitai pelo menos de cometer pecados odiosos como esse.
mesmo se vossa vida estiver em perigo. E orai por mim e pelos meus discípulos com profunda e humildade e fé. Sem assistência, ficaríeis privados da felicidade por incontáveis períodos, e o sofrimento seria o vosso quinhão. Portanto, dessa vez, verei se posso absorver o vosso mau karma. Mas peço-te que mantenhas este caso em segredo, enquanto eu estiver vivo. Tempo virá em que ele poderá ser conhecido por todos. Embora possas não acreditar em outras falas sobre mim, ao ouvi-las neste caso, no entanto, terás uma oportunidade para acreditar em mim ou de ser convencida. Portanto, tem isso em mente e guarda a sua realização. Então Jetsun tomou da comida envenenada. Quando a mulher contou essas coisas ao Geshe, ele disse: tudo o que se disse não é necessariamente verdadeiro. De acordo com o provérbio, nem tudo que se assa é bom para comer. Para mim, o que importa é que ele tenha tomado veneno. Agora fica atenta e mantenha a boca fechada. Então Jetsun enviou um convite aos povos de Tingri e de Nianan e a todos os que conheciam e nele tinham fé, para virem vê-lo, cada qual uma pequena oferenda. Enviou também igual convite a todas as pessoas que desejavam encontrá-lo, mas que nunca o tinham feito. A mensagem foi proclamada também a todos os seus discípulos que, grandemente impressionados por sua sinistra natureza, todos eles iniciados e não iniciados, homens e mulheres, relacionados ou não uns com os outros, se reuniram numa grande assembleia em Lapteshubhar. E por vários dias, Jetsun lhes falou sobre a aparente verdade, isto é, a lei do karma, e a verdade real, isto é, o Dharmakaya. Durante esses dias, os ouvintes mais dotados espiritualmente contemplaram os céus repletos de deuses que ouviam o Mestre. Muitos outros sentiram intuitivamente que nos céus e na terra havia uma inumerável congregação de seres divinos e humanos, todos ouvindo alegremente a pregação sobre o Dharma, e sentiram júbilo invadindo todos os presentes. E a cada um deles surgiram vários signos fenomênicos, como arco-íris arqueados no claro céu azul, e também nuvens de diferentes cores, assumindo as formas de paraçóis reais de bandeiras e de diversas oferendas, e chuvas de matizadas flores. Todos ouviram uma extraordinária música tangida por vários instrumentos musicais, e os mais fragrantes odores que jamais haviam sido desfrutados encheram o ar. As pessoas de moderado desenvolvimento espiritual, que experimentavam esses fenômenos de bom augúrio, perguntaram a Jetsun qual a razão desse sentimento de maravilhosa comunhão entre os ouvintes celestes que enchiam os céus e os ouvintes humanos reunidos na terra, e sobre o motivo dos diversos signos fenomênicos auspiciosos que todos os presentes haviam testemunhado. Respondeu Jetsun: dentre os seres humanos, o número daqueles que são espiritualmente desenvolvidos, inclusive os iniciados e os não iniciados, não é grande, ao passo que os seres divinos de natureza piedosa, que estão sempre ansiosos para ouvir o Dharma, enchem os céus e me oferecem em reverência os 5 objetos celestiais de felicidade, irradiando a todos júbilo e alegria mental. É por isso que vos sentis cheios de júbilo e percebeis os signos felizes e favoráveis. Então me perguntaram: por que os seres divinos são invisíveis para a maior parte de nós? Respondeu Jetsun: muitos são os deuses que alcançaram o estado de Anagami e vários outros graus de santidade, e para podermos vê-los, é necessário que estejamos dotados da perfeita visão e do zelo superior na aquisição das 2 espécies de merecimento, e também livres das 2 impurezas ofuscantes oriundas da ignorância. Se os deuses principais forem visíveis, seus seguidores também o serão. Todo que deseja ver esses seres divinos devem devotar-se à tarefa de adquirir mérito suficiente para a expiação do mau karma. Por isso, devemos ver em nós mesmos o maior
e o mais santo de todos os deuses, que é a pura mente. Então Jetsun cantou um hino concernente à visão dos deuses. Obediência aos pés do gracioso Marpa. Abençoa teus descendentes espirituais para que possam se multiplicar. A presença de Milarepa, o devoto, os seres celestiais dos céus de Tushita e de outras sagradas regiões vieram ouvir os sermões. Eles preenchem todos os quadrantes dos céus, mas apenas aqueles dentre os meus seguidores humanos que desfrutam das 5 espécies de visão podem vê-los. As pessoas comuns não os veem. No entanto, eu vejo sem impedimentos cada um deles. Para o bem de todos os presentes, eles oferecem reverência a mim com oferendas celestes. Os céus estão repletos de fulgor dos arco-íris. Caem chuvas celestes de fragantes flores. Todos os seres ouvem melodiosas harmonias e sentem a fragrância do incenso. O amor divino e a felicidade invadem toda a Assembleia. Tais são os frutos das ondas de graça dos santos Kargyutpa. Entregando-vos ao gracioso refúgio da fé, se desejais ver os deuses e os anjos, ouve atentamente este meu hino. Por causa do mau karma, por vós acumulado em vidas passadas, desde o momento em que vossa mãe vos deu à luz, vos deleitais no pecado. Até a vossa velhice, vossa natureza é perversa. Assim, acumulais o resultado das más ações. Se perguntais se o mau karma pode ser neutralizado ou não, sabei então que ele é neutralizado pelo desejo da bondade. Mas aqueles que conscientemente cometem más ações trocam um punhado de comida pela infâmia. Aqueles que não sabem até que ponto são limitados, mas ousam passar por guias dos outros, injuriam tanto a si mesmos como ao próximo. Se desejais sinceramente evitar a dor e o sofrimento, evitai então fazer o mal aos outros. Arrepender-se e confessar os pecados passados aos pés do Guru e das divindades, jurar jamais cometer um pecado no futuro. Estes são os caminhos mais curtos para uma rápida expiação das más ações. A maior parte dos pecadores é atilada. Da mente instável e errante, eles se deleitam com várias distrações e são despidos de amor pela vida religiosa. Isto significa que estão ofuscados pelo pecado e precisam eternamente do arrependimento e da confissão. Dedicai-vos com zelo a expiar os pecados e a conquistar o mérito. Se assim fizerdes, não apenas vereis as divindades celestes que amam o Dharma, mas o mais sagrado e o mais elevado de todos os deuses. O Dharmakaya e vossa mente também vereis. E vendo isso, tereis visto o todo, a visão infinita, o Sansara e o Nirvana. Então, vossas ações kármicas hão de cessar. Tendo Jetsu cantado esse hino, as divindades e os seres humanos ali reunidos, todos altamente desenvolvidos espiritualmente, obtiveram a correta visão do estado do Dharmakaya, ou nirvânico. Os de moderado desenvolvimento obtiveram a experiência do divino estado suprassensorial, da beatitude e da vacuidade estáticas, tal como jamais o imaginaram, e foram assim auxiliados a entrar no caminho da compreensão do Nirvana. E todos os outros desejavam alcançar a grande emancipação. Dirigiu-se então Jetsun à Assembleia com estas palavras: meus discípulos, deuses e homens, e todos os que aqui estão reunidos, nosso encontro é o resultado do bom karma de vidas passadas, e estabelecemos nesta vida um relacionamento mais puro e mais santo pela comunhão religiosa. Agora que estou muito velho, não há certeza alguma de que voltaremos a nos encontrar nesta vida. Eu vos exorto a preservar os sermões religiosos que pronunciei e a não negligenciá-los, levando-os, porém, à prática em vossas vidas diárias, na medida do possível. Se assim fizerdes, seja qual for o reino em que eu possa estar,
na perfeição do cuidado, sereis o primeiro corpo de discípulos a receber a verdade que então pregarei. Regozijai. Quando os presentes oriundos de Nianã ouviram essas palavras do Sr. Jetsun, perguntaram uns aos outros se o mestre queria dizer que estavas prestes a deixar este mundo a fim de ir a outro mundo para beneficiá-lo. E disseram que se fosse essa sua intenção, deveriam eles instá-lo a subir ao paraíso em Nianã, ou caso isso não fosse possível, a pelo menos abençoar Nianã com uma última visita. Dirigiram-se, pois, a Jetsun e, segurando-lhe os pés, pediram-lhe com os olhos cheios de lágrimas e com ardente fé e amor que realizasse o seu desejo. Do mesmo modo agiram os discípulos e os leigos de Tingre para convencer Jetsun a dirigir-se a Tingre. Replicou-lhes Jetsun: estou muito velho para ir a Nianã ou a Tingre. Esperarei a morte em Brim e Chubar. Por isso, cada um de vós deve me dar o seu voto de partida e retornar a casa. Eu vos encontrarei nos sagrados paraísos. Eles então rogaram que, não sendo Jetsun capaz de visitar suas regiões, pronunciasse ele, pelo menos, uma bênção para cada um dos lugares que havia visitado, e também um voto especial para aqueles que tinham visto o seu rosto, ouvido a sua voz e suas pregações. Em suma, não apenas para eles deveriam ser essas bênçãos, mas para todas as criaturas sencientes em todo o universo. Respondeu-lhes Jetsun: sou grato pela fé que manifestais por mim e pelos sortimentos que me trouxestes. Eu vos mostrarei minha gratidão, tendo sempre desejado o vosso bem. Para vos fazer o bem, eu vos preguei o Dharma, graças ao qual, por meio da gratidão, um vínculo mútuo se estabeleceu entre nós. E agora, sendo eu um yogi que realizou a verdade, é meu dever dar-vos os meus votos de paz e felicidade, tanto temporais como espirituais, para o presente e por toda a eternidade. Cantou então Jetsun os seguintes votos em versos: ó Pai protetor de todas as criaturas, tu que realizaste teus próprios votos, Marpa, o tradutor, eu me curvo aos teus pés. Ó meus discípulos aqui reunidos, ouvi-me, amáveis fostes para comigo, e amável fui eu para vós. Que todos nós, ligados pelo laço de mútua felicidade, nos encontremos no reino da felicidade. Que todos vós, doadores de esmolas, aqui sentados, possais viver longamente e com prosperidade. Que nenhum pensamento pervertido penetre em vossas mentes. Sejam todos os vossos pensamentos sempre piedosos, levando-vos ao sucesso religioso. Que a paz harmoniosa abençoe esta terra, que ela possa estar livre para sempre das doenças e da guerra, que haja ricas colheitas e férteis campos, que todos se deleitem com correção, que todos os que viram meu rosto e ouviram minha voz, e todos os que conheceram a minha história e aguardaram no coração, e todos os que apenas ouviram meu nome e a minha história, me encontrem no reino da felicidade. E todos aqueles que estudam a minha vida e a imitam e se dedicam à meditação, e também todo aquele que transcrever, narrar ou ouvir a minha história, ou lê-la e venerá-la, ou tomá-la como regra de conduta, me encontre no reino da felicidade. E todo aquele que nos tempos futuros tiver o desejo de meditar, em virtude das minhas austeridades, se liberte de todos os impedimentos e erros. Sobre os que suportam penúrias pela devoção, recai eterno merecimento. Aos que conduzem os outros ao caminho, deve-se infinita gratidão. Sobre os que ouvem a história de minha vida, recai a graça infinita. Pelo poder deste merecimento, gratidão e graça infinitos, que todo ser, ao ouvir minha história, alcance a libertação e o verdadeiro sucesso logo que a contemple. Que os locais de minha morada
e os objetos dos lugares onde fiquei, e todas as coisas que foram minhas, tragam paz e felicidade onde quer que estejam. A terra, a água, o fogo e o ar, e os espaços etéreos que eles preenchem, que eu seja capaz de abarcá-los, e que os devas, os nagas e os espíritos das 8 ordens, e todos os gênios e os espíritos locais, se abstenham de qualquer dano, mas que cada um deles realize suas vontades de acordo com o Dharma. Que toda criatura viva, até mesmo um inseto, não fique amarrada à vida sansárica, e que eu tenha forças para salvá-los. Ao ouvir tais palavras, os discípulos leigos exibiram grande alegria, pois agora achavam que Jetsun não pretendia morrer. Os de Nianã e Tingre eram os mais ansiosos para obter sua graça e suas bênçãos, e ouvir seus discursos religiosos. Assim que a congregação se dispersou, voltando todos para suas casas, os arco-íris celestes e os outros fenômenos desapareceram automaticamente. Então o povo de Brim pediu ardentemente a Jetsun, por intermédio de Shiva Udrepa e dos outros discípulos avançados, que fizesse uma pregação. Assim Jetsun se dirigiu para um eremitério que havia sido construído no topo de uma rocha, conhecida como Venenosa ao Toque, pois acreditava-se que a rocha era o domicílio do maligno espírito serpente de Brim, tendo sido o eremitério aí construído para que o espírito serpente pudesse ser subjugado graças aos eremitas que por lá demorassem. E nesse local continuou Jetsun sua pregação aos discípulos leigos de Brim. Quando terminou seus sermões, ele lhes disse: os que têm dúvida a esclarecer ou dificuldades a elucidar a respeito dos ensinamentos especiais recebidos, devem apresentá-las, pois não sei se viverei por mais tempo. Os discípulos reunidos juntaram então as oferendas para realizar um puja, e tendo realizado o puja ouviram a conclusão dos ensinamentos especiais, quando Jetsun deu as explicações e fez esclarecimentos sobre as dificuldades. Então, Bringonrepa e Sebanrepa, dirigindo-se a Jetsun, perguntaram: ó Jetsun, pelo que acabaste de dizer, tememos que pretendas passar ao Nirvana. Terá a tua vida chegado ao fim? Respondeu Jetsun: minha vida e meu poder de converter os outros chegaram ao fim. Por conseguinte, devo experimentar agora a consequência de ter nascido. Poucos dias depois, Jetsun mostrou alguns sinais de doença e Ngan Dzongrepa iniciou os preparativos para a realização de oferendas propiciatórias na adoração dos gurus, dos devas e das dakinis, em nome dos discípulos. Ao mesmo tempo suplicou a Jetsun que tomasse algum remédio. Ele estava prestes a pedir aos leigos e discípulos que completassem os necessários preparativos, mas disse Jetsun: é de regra que a doença que atinge um yogi seja vista como uma exortação para perseverar na devoção, e ele não deveria ter nenhuma súplica especial oferecida para a sua recuperação. Deveria, porém, utilizar a enfermidade como uma ajuda para progredir no caminho, sempre pronto para encontrar o sofrimento e mesmo a morte. Quanto a mim, Milarepa, por graça do meu gracioso Guru Marpa, completei todos os ritos especiais para dominar as doenças de acordo com seu método particular. E agora não preciso nem de forças nem de mediadores. Consegui transformar meus inimigos em afetuosos amigos. Portanto, não preciso de preces ou de oferendas expiatórias. Não preciso também de exorcismos ou ritos propiciatórios contra qualquer demônio. Transformei os maus augúrios e os maus pressentimentos em divindades de guardiãs da fé, que executarão as 4 espécies de cerimônias. As doenças oriundas dos 5 venenos, eu as transmudei na beatitude das 5 sabedorias divinas. Portanto,
Não preciso dos remédios compostos das 6 principais especiarias. É chegada a hora de o corpo visível, ilusório, físico, a forma mental do corpo divino, o Dharmakaya, mergulhar nos reinos da luz espiritual. E para isso, os ritos de consagração não são necessários. As pessoas mundanas que acumulam mau karma durante a existência e que precipitam a colheita como resultado das dores do nascimento, da velhice, das doenças e da morte neste mundo, procuram em vão evitar ou minorar a intensidade e angústia que desses males provém, por meio de cerimônias propiciatórias e de tratamento médico. Nem o poder ou a autoridade dos reis, nem o valor do herói, nem a forma encantadora da beldade, nem a riqueza dos afortunados, nem a rapidez do covarde, nem o oratório de um hábil advogado poderá repelir ou retardar por um instante o decreto do tempo. Não existem meios ou métodos, sejam eles pacíficos, nobres, fascinantes ou severos, que possam subornar ou parar a execução desse inalterável decreto. Se alguém teme realmente esses sofrimentos, busca sinceramente impedir o seu retorno e quer de fato atingir um estado de beatitude eterna, eu tenho um rito secreto para a sua realização. Tendo Jetsun assim falado, alguns discípulos lhes pediram para que ensinasse esse ritual ou ciência, e disse ele, assim seja. Todos os empreendimentos mundanos têm um único e inevitável fim, que é o sofrimento. As aquisições terminam em dispersão, as construções em destruição, os encontros em separação, os nascimentos em morte. Sabendo isso, deveríamos, em primeiro lugar, renunciar à aquisição e à acumulação, e à construção e ao encontro, e fiéis às ordens de um eminente guru, procurar realizar a verdade, que não tem nascimento ou morte. Esse é o melhor ritual ou ciência. Tenho, no entanto, o meu último testamento a comunicar, e isto não vos esqueçais, e eu o farei depois. Shia Udrepa e Ngangzongrepa dirigiram-se novamente a Jetsun nestas palavras. Ó Jetsun, se recobrasses a saúde, poderias continuar a fazer o bem para muitas criaturas sencientes. Portanto, mesmo se não quiseres concordar totalmente com nossas preces, para que não nos lamentemos depois, nós te pedimos que concordes em realizar uma eficaz cerimônia tântrica de reverência para o teu restabelecimento, e ao mesmo tempo, toma algum remédio. Respondeu Jetsun, se a minha hora não tivesse chegado, eu faria o que me pedes. Mas se alguém com descendência em realizar um rito tântrico para prolongamento de sua própria vida, sem ter como justificativa a intenção altruísta de servir aos outros, seria esse um comportamento tão impróprio para com as divindades, como pedir a um rei para realizar o trabalho servil de limpeza. E tal ato acarreta a sua própria penalidade. Portanto, eu vos conjuro a jamais realizar os sagrados ritos tântricos com vista ao sucesso nos objetivos mundanos. Embora as pessoas egoístas que nada sabem não devam ser criticadas por fazê-lo. Passei a vida toda na prática incessante das verdades tântricas superiores, a fim de beneficiar todos os seres sencientes. Isso servirá para os ritos religiosos agora, por afastar o mal. Graças a essa devoção, minha mente não sabe como sair do firme assento da verdade no Samadhi. Isto bastará para os ritos por uma longa vida, pois os remédios de Marpa erradicaram as próprias raízes das enfermidades dos 5 venenos, isto é, a luxúria, a ira, a brutalidade, o egoísmo, a inveja. Isso servirá como tratamento médico. Quanto a vós, o fato de serdes devotos ou de terdes adotado a carreira religiosa não bastará.
Deveis, além disso, utilizar os sofrimentos e as atribulações como ajuda no caminho. Se nosso tempo ainda não chegou, e se alguma má interrupção ameaça a nossa vida, não há mal em recorrer ao tratamento médico e aos rituais de cura pela fé para a nossa recuperação, desde que tal nos assista no caminho. Os males recentes podem ser evitados pelo exercício da grande força da cadeia correlativa e interdependente que deles resulta. E mesmo esses males podem ser transmutados em bênção nessas ocasiões. Foi assim que nos tempos antigos o Buda, pensando no bem dos seus discípulos menos desenvolvidos, deixou que seu pulso fosse sentido pelo médico Jivaka Kumara e tomou os remédios prescritos. Mas quando sua hora chegou, mesmo ele, o Senhor Buda, passou ao Nirvana. Assim também a minha hora é chegada, e não recorrerei ao tratamento médico ou a qualquer espécie de cerimônia para minha cura. Assim, não permitiu Jetsun que se fizesse qualquer coisa por ele. Pediram-lhe então os 2 discípulos mais adiantados que lhes desse as instruções nas seguintes palavras: se Jetsun está realmente passando para outro reino, então, para o nosso bem, como deverão as cerimônias fúnebres ser realizadas, como deverão os ossos e as relíquias ser honrosamente preservados, e como deverão as estupas e os tixás serem construídos. Além disso, quem deverá ser escolhido como teu sucessor, e como deverão ser realizadas as cerimônias de aniversário do teu passamento. Que discípulo deverá seguir este ou aquele ramo da prática religiosa, tal como a audição da instrução, o raciocínio ou a meditação solitária. Para todos esses assuntos solicitamos tuas instruções verbais. Respondeu Jetsun: pelo generoso favor de Marpa, realizei todos os deveres do Sansara, e dele consegui a libertação. Os 3 princípios da minha personalidade, isto é, corpo, fala e mente, tendo sido transmutados no corpo da verdade, não é certo que deixarei um cadáver. Portanto, não haverá necessidade de estupas ou de tixás de argila. Como não possuo nenhum mosteiro ou templo, não preciso escolher alguém para minha sucessão. As montanhas áridas e desertas, os picos das montanhas e os outros retiros solitários pertencem a vós, e podeis ocupá-los. Podeis proteger todos os seres dos 6 lokas, como vossos filhos e seguidores. Em vez de erigir estupas, cultivai a afeição por todas as partes do Dharma e desfraldai a vitoriosa bandeira da devoção. E no lugar dos tixás, que haja repetições diárias da quádrupla oração. Para as cerimônias periódicas em memória do meu passamento, oferecei-me ardente prece oriunda dos recessos mais íntimos dos vossos corações. Quanto ao método de adquirir conhecimento prático, se descobrirdes que determinada prática aumenta vossas más paixões e tende ao egoísmo, abandonai-a, embora pareça virtuosa. E se alguma linha de ação se contrapuser às 5 más paixões e beneficiar os seres sencientes, sabei que se trata do verdadeiro e sagrado Dharma. E prossegui nela, embora pareça pecaminosa para aqueles que se apegam às convencionalidades mundanas. Se depois de ter ouvido esses conselhos alguém não conseguir segui-los, e ao contrário, infringi-los e espezinhá-los em desafio à lei divina, por mais douto que possa ser, ele só estará ansioso por um lugar no inferno inferior. A vida é curta e a hora da morte incerta. Portanto, aplicai-vos à meditação. Evitai fazer o mal e adquiri mérito da melhor maneira que puderdes, mesmo ao preço da vossa própria vida. Em suma, o conselho pode ser assim resumido: age de modo a não terdes motivo de vergonha, e segui essa regra. Se assim agirdes,
Podeis estar certos de jamais desobedecer aos preceitos dos Budas Supremos, não obstante todas as regras conflitantes que se possam encontrar nos textos. Aqui está a regra concernente à audição e ao raciocínio. Satisfeito ficará o coração deste velho se agirdes de acordo, pois se meu coração ficar satisfeito, então vossos deveres serão cumpridos, seja para com Sansara, seja para com o Nirvana. Nenhum outro método, por mais agradável que possa ser, do ponto de vista mundano, conseguirá me dar satisfação. Então, como desenvolvimento, Jetsun cantou este hino, concernente às coisas proveitosas. Aos pés de Marpa, o tradutor, eu me curvo. Ó meus discípulos, aqui reunidos na fé, ouvi este meu testamento final, do velho Milarepa, o pai espiritual. Eu, o Yogi Milarepa, que pela gentileza e pelo favor de Marpa de Lobrak, cumpri com sucesso todos os meus deveres. Se vós, meus xixas e meus seguidores, obedecerdes às minhas ordens, fazei como aqui vos ordeno, e assim, nesta mesma existência, prestareis um grande serviço aos outros e a vós mesmos, regozijando a mim e aos supremos Budas. Fora este, todos os outros atos são inúteis para vós e para os demais, e desagradáveis para mim, não sendo o guru de uma linha apostólica ininterrupta, o que se ganha em receber a iniciação, não estando Dharma unido à nossa natureza, o que se ganha em conhecer mecanicamente os tantras, sem a renúncia aos objetivos mundanos, o que se ganha em meditar sobre os ensinamentos escolhidos, sem harmonizar o corpo, a fala e a mente com a doutrina, o que se ganha em celebrar os ritos religiosos. Se a raiva não for vencida por seu antídoto, o que se ganha em meditar sobre a tolerância. Sem que se abandone toda afeição, todos os gostos e desgostos, o que se ganha em fazer oferendas. Sem a renúncia ao egoísmo do fundo do coração, o que se ganha em dar esmolas. Não se reconhecendo os seres dos 6 lokas como pais, o que se ganha em ocupar um assento hierárquico. Não havendo puro amor e veneração dentro do nosso coração, o que se ganha em construir estupas. Não havendo habilidade de meditar por todas as 4 divisões do dia, o que se ganha em moldar tixás. Não provindo a prece do íntimo do coração, o que se ganha em honrar os aniversários. Não se retendo nos ouvidos os ensinamentos secretos, o que se ganha em suportar a dor. Não se devotando fé e amor ao santo vivo, o que se ganha em contemplar suas relíquias ou sua imagem. Não se enraizando o remorso e o arrependimento, o que se ganha em dizer, renunciai e arrependei-vos. Se não se medita com amor pelos outros, o que se ganha em dizer, ó pobres criaturas sencientes. Não se dominando os maus desejos, o que se ganha em prestar serviço aqui e ali, a não ser que todas as palavras do Guru sejam observadas e obedecidas como sensatas, o que se ganha em ter multidões de xixas. Todas as ações que não produzem nenhum benefício só podem causar o mal. Rejeitai-as com tranquilidade. O yogi que cumpriu sua missão não precisa encarregar-se de novos deveres. Esta canção comoveu profundamente o coração dos discípulos. Então Jetsun começou a manifestar os sintomas de uma séria enfermidade. Exatamente nessa ocasião, o Geshe Tsapua se apresentou com uma pequena quantidade de comida e tirang, aparentemente para presenteá-la a Jetsun, mas na verdade para ver por si mesmo como ele estava. Tsapua disse a Jetsun:
Uma pessoa tão santa como Jetsun não deveria deixar-se abater por uma doença tão séria, mas já que esta se instalou, ela deveria ser distribuída por todos os teus discípulos. Ou se fosse possível transferi-la, poderia então ser transferida a uma pessoa como eu. Mas como isto também é impossível, o que se poderá fazer? Jetsun sorriu e disse: não há de fato nenhuma razão para essa doença me afligir. Mas eu não tive escolha neste assunto, como talvez bem o saibas. Falando de modo geral, a enfermidade de um yogi e de uma pessoa comum não tem o mesmo caráter. Para o primeiro, ela pode parecer acidental, mas neste exemplo particular, minha enfermidade é para mim um adorno. Tendo falado assim, Jetsun cantou este hino. A roda do nascimento e da morte e a libertação são vistas ou compreendidas no reino da clara luz. Quando as mãos atingem sua postura natural, o grande mudra depõe sobre elas o seu selo. Há, portanto, em mim a grandeza da indiferença e a coragem que não conhece obstáculos. As enfermidades, os maus espíritos, os pecados não podem senão me embelezar grandiosamente. Eles repousam em mim na forma de nervos, humores e sêmen. Os dons eu uso para adornar os sinais da minha perfeição. Possam os pecados dos maus pensamentos ser expiados. Esta doença que de mim se apoderou, eu a posso transferir, mas não preciso fazê-lo. O Geshe pensou: Jetsun suspeita que eu o fiz envenenar, mas não tem certeza disso. Quanto à transferência da enfermidade, estou certo de que ele não poderia fazer tal coisa, mesmo se tivesse boas razões para agir assim. E então disse: ó Jetsun, quero conhecer a causa de tua doença. Se foi causada por espíritos malignos, estes podem ser exorcizados. Se for apenas orgânica, oriunda da desigualdade dos humores físicos, estes podem ser equilibrados e corrigidos. Mas não lhe conheço a causa. Contudo, se a puderes transferir, transfere-a, eu te peço a mim. Respondeu Jetsun: um certo ser ciente ficou possuído por um dos maus espíritos mais malignos, e este espírito era o demônio do egoísmo. Foi esse o demônio que causou a minha doença, perturbando a harmonia da minha constituição. O demônio não pode ser exorcizado, e a doença não pode ser curada. Se eu te transferisse a doença, não a poderias suportar sequer por um momento, de modo que não a transferirei. Pensou o Geshe. Incapaz de admitir sua incapacidade de transferir a doença, ele pretende que não quer transferi-la. Então disse o Geshe, com muita insistência a Jetsun: eu te peço, transfere-a. Explicou Jetsun: muito bem então, eu não a transferirei para ti, mas para aquela porta. Poderás assim observar-lhe a força. Assim dizendo, Jetsun a transferiu para a porta da sala de meditação, e a porta começou a emitir sons de rachadura e quebra. A porta latejou, vibrou e parecia estar prestes a se esfarelar. Simultaneamente, Jetsun parecia estar livre de dores. O Geshe pensou novamente. Trata-se, sem dúvida, de uma ilusão mágica, e disse: maravilhoso, eu te peço, transfere-a para mim. Disse Jetsun: pois bem, eu te mostrarei um pouco da sua força, ó Geshe. E Jetsun retirou a dor da porta e a transferiu para Tsapuá, dizendo-lhe que aquela era apenas metade da dor, perguntando-lhe o que pensava da sua intensidade ou se ela era suportável. O Geshe se viu invadido por uma dor tal que quase perdeu os sentidos. Então, tendo sentido a intensidade e a angústia da dor a que Jetsun se sujeitava, arrependeu-se profunda e sinceramente de seu pecado.
e colocando os pés de Jetsun sobre sua cabeça e derramando profusas lágrimas lamentou: Ó Jetsun, sagrado Senhor, como disseste, quem te trouxe esta doença foi esta criatura, obsedada pelo egoísmo e pela inveja. Aceita, eu te peço, todos os meus bens materiais, móveis e imóveis, e perdoa este meu crime, para que o seu mau karma não possa me arrebatar. Tendo essas palavras sido pronunciadas num espírito de sincero remorso, viu Jetsun que o arrependimento era realmente fervoroso e, de bom grado, lhe concedeu o perdão. Retomando a dor, respondeu: Durante toda a minha vida, jamais possui uma casa ou uma propriedade, e agora, em meu leito de morte, quando não preciso de nenhum bem, o que faria eu com bens mundanos? Fica com as tuas oferendas e procura não transgredir os preceitos do Dharma. Quanto à tua presente transgressão, eu peço com fervor que nenhum mau karma te arrebate e que possas escapar aos seus sofrimentos. Jetsu então cantou este hino: Obediência aos pés do perfeito Marco. Mesmo os 5 odiosos pecados, ilimitados quanto às más consequências, quando alvo de rápido arrependimento, podem ser neutralizados. Possa a virtude do meu mérito e do meu quinhão de felicidade, juntamente com a de todos os Budas do passado, do presente e do futuro, apagar o mau karma de todos os seres sencientes. Possa também o teu quinhão de misérias ser posto sobre mim e desse modo neutralizado. Piedade tenho por aquele que injuria seu guru, seu preceptor ou seus pais. E possa o mau karma assim originado ser partilhado por mim e totalmente digerido. Possas tu repelir as viciosas companhias e em todos os estados futuros do ser encontrar virtuosos camaradas. Que ninguém faça para ti, por má intenção, algo que esgote o teu suprimento de mérito. Possa toda criatura senciente encontrar para sempre a bondade e a nobreza recíprocas da mente bodhisattva. Tendo Jetsu cantado este hino, o Geshe sentiu-se grandemente confortado. No fervor de sua alegria e de sua fé, ele jurou que doravante evitaria todos os feitos impiedosos e que se entregaria por inteiro à devoção religiosa até sua morte. E disse a Jetsu: Os maus atos que no passado tentei cometer derivaram do meu amor à riqueza e aos bens. Doravante, não desejo casas, riquezas, nem bens materiais. Por isso, mesmo que Jetsu não precise dos meus bens, eles poderão servir para assistir e manter os teus discípulos e seguidores que estão empenhados nos estudos devocionais. Eu te suplico que os aceites. A despeito do fervor dessa súplica, Jetsu recusou-se a aceitar os bens do Geshe, mas depois os discípulos os receberam e os utilizaram para custear as despesas das cerimônias fúnebres de Jetsu, bem como dos festivais periódicos instituídos depois para comemorar o seu passamento e que continuam a ser celebrados até hoje. E posteriormente, o próprio Tsakuá se tornou um fervoroso devoto. Disse então Jetsu: Como fruto de minha estada neste lugar, um renitente pecador foi convertido, pelo arrependimento e levado com êxito à libertação. Tendo-se cumprido aqui a minha missão, não mais preciso, yogi, permanecer numa morada mundana, pois morrer um yogi numa aldeia é como morrer um rei na casa de um camponês. Devo morrer em Chubar. Replicou Sebarepa: Devido à tua doença, seria muito cansativo para ti tentar enfrentar uma viagem a pé. Nós te levaremos num palanquim, ó Senhor. Respondeu Jetsu: Para mim não há realidade, seja na doença, seja na morte. Manifestei aqui os fenômenos da doença. Manifestarei os fenômenos da morte em Chubar. Para isso não preciso do palanquim.
Alguns dos repas mais jovens, isto é, os discípulos de Jetsun, podem ir à nossa frente para Shubá. Assim, alguns dos discípulos mais jovens saíram à frente, mas descobriram que Jetsun já havia alcançado a caverna de Brilt, língua de Aki. Os discípulos mais velhos que seguiram depois escoltaram e guardaram o outro Jetsun. O outro Jetsun ainda estava na rocha venenosa ao toque, manifestando os fenômenos da doença, enquanto um Jetsun estava sendo escoltado e assistido pelos seguidores devotos na viagem a Shubá. Outro estava pregando aos que se haviam reunido para um sermão final na Rocha Vermelha. Além disso, para todos que ficaram em casa e fizeram oferendas religiosas de despedida, apareceu um Jetsun. Assim, os que foram à frente para Shubá disseram que Jetsun os havia precedido, ao passo que os discípulos mais velhos que haviam ido com Jetsun diziam que o haviam escoltado, e cada grupo que chegava afirmava ter estado com Jetsun. Outros afirmaram que naquele mesmo dia, Jetsun havia estado com eles na Rocha Vermelha. Alguns disseram que eles os visitaram em suas casas nesse dia, e os que lhe tinham levado oferendas sustentavam que ele havia estado em suas casas ao mesmo tempo. Assim, todos pretendiam que Jetsun havia sido seu honrado conviva e alvo das devoções e venerações, e não chegaram a nenhum acordo. Finalmente, em uníssono, apresentaram a questão ao próprio Jetsun, e ele disse: "Todos estáis certos, eu estive com todos." Em seguida, Jetsun deitou-se na caverna de Brilt, em Shubá, e sua doença ainda se manifestava. Nessa ocasião, alguns fenômenos como a sensação de êxtase e a visão do arco-íris que haviam acompanhado seus sermões anteriores encheram toda a região, e os picos das montanhas tornaram-se gloriosos, e por toda a parte havia uma sensação de bom augúrio. Todos estavam certos de que Jetsun havia decidido partir para o outro mundo. Então, os discípulos principais, Shia Wudrepa, o mestre de Ngang Dzong, e Seban Repa, perguntaram a Jetsun a que reino ele pretendia ir, e se poderiam dirigir-lhe suas orações. Perguntaram-lhe também se ele tinha alguma última injunção ou ordem a comunicar, e cada um pediu uma instrução especial sobre a linha de devoção que deveria adotar. Respondeu-lhe Jetsun: "Quanto ao lugar ou à direção a que deveis dirigir vossas preces, eu vos ordeno que o façais de acordo com vossas crenças e vossa fé. Em qualquer lugar que orardes com sinceridade e fervor, lá estarei, à frente de cada um de vós, e realizarei vossos desejos. Portanto, orai com fervor e com fé. Por ora, pretendo ir ao reino da felicidade, ou seja, a Ngongá, onde reina o Bhagavan Akshobhya. E minha última ordem, ou vontade, para quando eu Milarepa estiver morto, é esta: a Rechung que eu prevejo logo chegará, dai-lhe meu bastão de bambu e esta roupa de algodão, que, como vede, são os meus únicos bens. Eles lhe servirão como uma espécie de talismã de sucesso em sua meditação sobre o controle dos ares vitais. Enquanto Rechung não chegar, ninguém deverá tocar em meu corpo. O chapéu do mestre Maitri e este bastão negro de Agaro propiciarão o êxito na manutenção da fé por meio da profunda meditação e da elevada aspiração. Fazei com que eles sejam entregues a Shiva Wood, e esta taça feita de crânio eu dou a Ngang Dzong Tompa. A Seban Repa dou este sílex e este metal. Esta colher de osso dou a Brim Gonrepa. Aos outros discípulos deixo este meu manto, para que eles o dividam entre si. Do ponto de vista mundano, essas coisas são de pouco valor, mas cada uma leva consigo uma bênção espiritual. Ouvi agora meu testamento principal, acerca do qual ninguém, exceto meus discípulos principais e os seguidores leigos de ambos os sexos, deverá ser informado.
Todo o ouro que eu, Milarepa, acumulei durante a minha vida, repousa aqui sob a terra. Nele estão as instruções escritas sobre como deveis distribuí-lo entre todos vós. Após minha partida, não deixeis de procurá-lo, e agi de acordo com as instruções que nele se encontram. Quanto a como deveis conduzir os ensinamentos religiosos na prática da vossa vida diária, tende em mente o seguinte: há dentre vós alguns que têm orgulho da sua aparente santidade, mas que no coração estão realmente empenhados em adquirir nome e fama neste mundo. Eles dispensam centenas de coisas necessárias e desnecessárias na caridade, esperando assim colher um bom retorno. Embora desagradáveis divindades dotadas de visão divina, isto é cultivado pelos seres de visão turva. A hipocrisia de assim buscar os ricos frutos deste mundo, enquanto no exterior parecem pios e devotos, porque são incapazes de enfrentar o sarcasmo do mundo, que por outro lado poderia conhecer o apego. É como partilhar as delicadas comidas misturadas com acônito mortal. Portanto, não bebei do veneno do desejo de fama e de nome mundanos, mas rejeitando todas as cadeias dos deveres deste mundo, que só levam a esse desejo, dedicai-vos à sincera e ardente devoção. Os discípulos lhe perguntaram se poderiam empenhar-se em deveres mundanos em pequena escala, para o benefício dos outros, e Jetson disse: se não houver nenhum interesse próprio vinculado a tais deveres, é permitido. Mas esse desapego é muito raro. As obras realizadas para o bem dos outros raramente têm êxito, se não forem totalmente isentas de alto interesse. Mesmo sem buscar o benefício dos outros, é com dificuldade que as obras feitas em interesse próprio ou com egoísmo têm êxito. É como se um homem que estivesse se afogando tentasse salvar um outro nas mesmas condições. Não se deve procurar servir os demais sem antes ter realizado a verdade em sua plenitude. Caso contrário, seria como um cego que conduz outro cego. Enquanto durar o céu, haverá seres sencientes a quem servir. E para todos chegará a oportunidade de tal serviço. Enquanto isso não ocorrer, eu exorto a cada um de vós a ter uma única deliberação, a saber, atingir o Budado para o bem de todas as coisas vivas. Sede humildes e mansos, vesti farrapos, resignai-vos à miséria no que toca à comida e à roupa. Renunciai a todos os pensamentos de adquirir renome mundano. Suportai a dor física e o fardo mental. Ganhareis assim o conhecimento por meio da experiência. Para que o vosso estudo e vossa penitência sejam dirigidos para o reto caminho, é necessário manter esses preceitos em vossos corações. Tendo assim falado, Jetson cantou este hino. Obediência aos pés do Senhor Marpa, o tradutor. Se vós, que quereis ser devotos e alcançar a sabedoria, não conseguirdes um sábio guru e a ele servir, embora tenhais fé e mansidão, pequena será a graça. Se não obtiverdes a iniciação profunda e mística, as palavras dos tantras servirão apenas como cadeias. Se não tiverdes as escrituras tântricas como vossas testemunhas, as práticas dos ritos serão apenas armadilhas. Se não meditardes sobre os ensinamentos escolhidos, a mera renúncia à vida mundana será apenas uma vã autotortura. Se não subjugardes as más paixões por seu antídoto, as meras pregações verbais serão apenas sons vazios. Se não conhecerdes os métodos sutis e o caminho, a mera perseverança só dará um pequeno fruto. Se não conhecerdes o segredo e os métodos sutis, o mero exercício do zelo tornará longo o caminho. Se não adquirirdes um grande mérito, e se trabalhardes apenas para vós, o ser sansárico continuará.
Se não devotardes à religião todos os vossos bens mundanos, muita meditação não conquistará grande conhecimento. Se não adquirirdes a alegria em vós mesmos, as acumulações apenas enriquecerão aos outros. Se não obtiverdes a luz da paz interior, o mero conforto e o prazer externo tornar-se-ão uma fonte de sofrimento. Se não suprimirdes os demônios da ambição, o desejo da fama levará à ruína e aos litígios. O desejo de agradar excita as 5 paixões venenosas. A cobiça do ganho nos separa dos nossos mais queridos amigos. A exaltação própria é a humilhação dos outros. Conservai vossa paz e não haverá nenhum litígio, mantendo-vos em estado de alerta, e a distração se dissipará. Ficai a sós e encontrareis um amigo. Ocupai o último lugar e alcançareis o mais alto. Apressai-vos lentamente e chegareis logo. Renunciai a todos os objetivos mundanos e alcançareis o objetivo mais alto. Se trilhardes o caminho secreto, encontrareis o caminho mais curto. Se realizardes a vacuidade, a compaixão despertará em vossos corações. Se perderdes a diferenciação entre vós e os outros, sereis capazes de servir aos demais. E quando a serviço dos outros alcançardes o sucesso, então me encontrareis. E encontrando-me, alcançareis o Budado. Por mim, pelo Buda e pela fraternidade dos meus discípulos, orai fervorosamente, sem distinguir um do outro. Assim cantou Jetsun, e então disse: vendo que não mais continuarei a viver, observai meus ensinamentos e segui-me. Tendo dito isto, Jetsun mergulhou no estado de quietude do Samadhi. E assim, morreu Jetsun, com a idade de 84 anos, no 14º dia do último dos 3 meses do inverno do ano do Coelho de Madeira, 1135, na aurora. Durante seu passamento, Jetsun exibiu o processo de mergulhar o corpo físico no reino da eterna verdade. Os Devas e as Dakinis manifestaram fenômenos muito maiores e mais maravilhosos do que nunca, e muitas pessoas lá reunidas contemplaram os fenômenos. O céu sem nuvens parecia palpável em suas cores prismáticas, distribuídas num fundo de desenhos geometricamente dispostos, em cujo centro havia lótus de várias cores, alguns de 8 e outros de 4 pétalas. Sobre as pétalas havia mandalas maravilhosamente desenhadas, ou desenhos místicos circulares, mais belas do que as que o mais hábil artista humano jamais poderia fazer. O firmamento continha muitas nuvens maravilhosamente tingidas, que assumiam a forma de parassóis reais e bandeiras, cortinas e tapeçarias, e vários outros objetos de adoração. Flores choviam profusamente, nuvens de cores variadas adornavam os picos das montanhas e assumiam a forma de estupas, cada qual com seu topo voltado para Chubar. Ouvia-se música de encantadora melodia, acompanhando os salmos celestes em louvor do santo que partira, e um delicioso perfume mais fragrante do que todas as essências terrestres impregnava o ar, de tal modo que todos o sentiam. Os seres celestiais, Devas e Dakinis, que traziam muitas oferendas, foram vistos por muitas pessoas, como se viessem dar boas-vindas a Jetsun. Mais maravilhoso ainda foi o fato de os seres humanos, ao ver as formas nuas dos Devas, não sentiram vergonha, nem os seres celestes pareceram afetados pelo desagradável odor emitido pelos seres humanos. Deuses e homens se encontraram e conversaram livremente uns com os outros, às vezes trocando saudações de modo que no devido tempo foram transportados para a Idade de Ouro, ou o Sat Yuga. O povo de Nyannan, sabendo do passamento de Jetsun, veio a Chubar e propôs aos discípulos e leigos de Brim que eles de Nyannan
deveriam ter o privilégio de cremar o corpo de Jetsu em sua aldeia. Mas a proposta foi rejeitada. Em seguida, o povo de Nianã solicitou que a cremação fosse retardada, até que pudessem trazer todos os fiéis de Brim, para que eles pudessem ver pela última vez o seu guru morto. Tendo sido aceito esse pedido, voltaram a Brim e retornaram com uma grande multidão de homens, dispostos a obter à força os restos do seu guru. Um conflito parecia iminente, mas os discípulos principais intervieram e disseram: ó povo de Nianã e de Brim, todos vós acreditáveis em Jetsu e fostes seus seguidores. Visto que o passamento de Jetsu se deu em Shubá, não é apropriado que seu corpo seja cremado em Nianã. Os que são de Nianã podem permanecer aqui até que a cremação seja realizada e receberão a devida partilha das relíquias das cinzas de Jetsu. Mas as pessoas de Nianã, acreditando que eram mais numerosas e poderosas, estavam prontas para levar o cadáver à força quando um Deva apareceu nos céus e com a voz de Jetsu cantou este hino: ó discípulos aqui reunidos, ó leigos que disputais um cadáver, ouvi meu julgamento. Sou um seguidor Deva de Jetsu e vim fazer a paz entre vós através do meu conselho. Milarepa, o melhor dos homens, mergulhou sua mente no incriado Dharmakaya, e como não há nenhuma forma real, exceto a mente, enquanto a forma terrestre de Jetsu está igualmente mergulhado no Dharmakaya. Se não obtiverdes as verdadeiras relíquias, é tolo disputar um cadáver. Só os ignorantes disputariam o corpo de Milarepa. Não é pelo litígio que o conseguireis. Orai com mansidão e tende fé. Se orardes do fundo do coração, embora o Dharmakaya não tenha princípio, pela graça oriunda dos bons desejos, brilha o desobstruído. E assim, obtereis uma parte das relíquias, cada qual de acordo com os seus merecimentos. Tendo assim cantado, o Deva se dissipou com um arco-íris, e os discípulos leigos se sentiram tão felizes como se tivessem contemplado mais uma vez seu amado Guru. Cessaram as disputas e começaram a orar. Então os discípulos principais e o povo de Brim viram que possuíam um cadáver de Jetsu e que o povo de Nianã possuía outro. E este tomou seu cadáver e o cremou na caverna Dutdul de Lapti, na rocha chamada Ovo da Águia, tendo essa cremação sido acompanhada também de muitos fenômenos. Arco-íris coloriam os céus, choveram flores, os perfumes celestes encheram o ar, e melodias celestiais soaram por toda parte, em Lapti e em Shubá. Em Shubá, o cadáver foi guardado pelos principais discípulos e leigos. Ofereceram eles ininterruptas e fervorosas orações, até que depois do 6º dia, o cadáver emitiu um halo de glória radiante, igual ao dos seres divinos, não sendo maior do que o corpo de uma criança de 8 anos. Disseram então os discípulos principais: Exung não chega. Se adiarmos ainda mais a cremação, nada restará do corpo. E assim, se perdermos o nosso quião das relíquias, não teremos nenhum objeto para venerar ou reverenciar. Deveríamos realizar a cremação imediatamente. Todos concordaram, e depois de todos terem tido a oportunidade de olhar pela última vez a face de Jetsu, ergueu-se uma pira funerária sobre um penedo, no qual, como de um pupilo, Jetsu havia pregado na base da caverna de Brilt. O cadáver foi levado para lá com grande pompa. O diagrama da mandala foi desenhado em cores. Embora as oferendas fúnebres dos seres celestiais fossem muito numerosas, as que os seguidores terrenos traziam foram depostas modestamente e com toda habilidade. Ao mesmo tempo, tentou-se pôr fogo à pira funerária antes do poente, e mesmo durante a noite, mas a pira não acendia. Surgiram então 5 daquines e meio a uma nuvem aureolada de arco-íris, que cantaram em coro o seguinte hino: Rom,
tendo o fogo da força vital sido contemplado por ele, que poder tem o fogo deste mundo sobre ele? Para ele que longamente se empenhou na devoção, meditando sobre o seu corpo orgânico como uma forma divina, que necessidade tem de deixar um cadáver carnal? Para o yogi que tem a perfeita mandala divina, bem definida no seu próprio corpo, que necessidade tem da mandala desenhada no chão? Para ele que manteve sempre ardente a lâmpada da mente como alento vital, que necessidade há de vossas insignificantes lâmpadas mundanas? Para ele que se alimenta de puro elixir, que necessidade há de bolos de cereal? Para ele que traja o manto da castidade, imaculado pela dupla corrupção, que necessidade há de lhe consagrarem o pote sagrado? Os céus estão repletos de nuvens de fumaça, de incenso e de perfumes de oferendas celestiais. Não precisais oferecer hoje o vosso incenso. As 4 ordens das Dakines estão cantando, e ordens mais altas das Dakines fazem a sua oferenda. Que ritos celebrareis hoje, então? Os senhores da sabedoria cercam agora a pira, e os heróis rivalizam em suas reverências. Não precisais hoje tocar a forma sagrada. A relíquia mortal do homem que compreendeu a mesma idade não precisa de rituais comuns. Deixa-o em paz. Aquilo que é reverenciado tanto por deuses como por homens não precisa de um dono. Portanto, reverenciai e orai. Aos votos sagrados prestados por devas e por gurus, não é preciso acrescentar recomendações. Diante desse tesouro de gemas e joias sem preço, não digais, é meu, mas praticai a meditação. Em relação às palavras secretas e profundas dos gurus e dos budas, não vos entregueis a tolas conversas, mas ficai em silêncio. Os sagrados ensinamentos escolhidos, exalando do alento dos anjos, são maculados pela impiedade, portanto buscai a solidão. A vida que escolhestes é interrompida por muitos obstáculos. Realizai vossos ritos em segredo. Dos conselhos dados por vosso extraordinário guru, brotará uma bênção. Rejeitai as dúvidas. A história do vosso mestre Jetsun não precisa de louvores formais. Dos hinos cantados pelas divinas Dakines, uma dádiva virá. Observai-a com humildade e fé. Os descendentes espirituais de Milarepa produzirão muitos santos yogis, ó voz de elevado destino. O povo e o gado desta região não serão atingidos por doenças, ó seres celestes e terrenos. A nenhum dos seres aqui reunidos caberá o nascimento nos mundos infelizes, ó voz da raça humana. Para a mandala da mesma idade, as aparências externas e a mente são a mesma coisa. Destrui então a vossa teoria da dualidade. As palavras finais que Jetsun pronunciou antes de seu passamento, concedei a maior atenção e obedecei aos seus preceitos. De grande importância são eles. Possam todos aqueles que praticarem o Dharma sagrado, ele a todos dá a paz e felicidade. Terminado esse hino, Ingandzon Tompa disse: há a ordem de que ninguém deve tocar os restos do Senhor até a chegada de Rechung, e o sentido do hino das Dakines estão de acordo. Mas como não há nenhuma certeza de que Rechung venha, mesmo se adiarmos a cremação do corpo sagrado, parece provável que ele desaparecerá sem nos deixar qualquer relíquia substancial. Disse então Shia Udrepa, a ordem de Jetsun, a canção das Dakines e o fato de que a pira se recusa a acender, tudo coincide. Rechung chegará em breve com certeza. Entre mentes, devotemo-nos à oração. E assim todos continuaram a rezar. Nesse meio tempo, Rechung estava no mosteiro de Lorodolo, e uma noite, pouco depois da meia-noite, enquanto dormia num estado de superconsciência sem trevas,
ele teve o seguinte sonho ou visão clarividente. Em Shubar, ele contemplava uma radiosa Chetya, relicário de cristal, cuja glória enchia os céus. Ele estava prestes a ser levado embora por uma multidão de Dakinis, ajudada por seus irmãos de fé e por discípulos leigos de Jetsun, em companhia de numerosos outros seres humanos e uma hoste de seres celestiais. Os céus pareciam abarrotados por essa multidão, e todos cantavam e ofereciam oblações. As orações eram inimaginavelmente magníficas e numerosas. Ele também estava curvado sobre o Chetya. Depois ele viu Jetsun sair do Chetya e ouviu dizer: "Meu filho Reshung, embora não tenhas vindo quando te pedi, é um prazer reencontrar-te. Alegre de fato é esse encontro do pai com o filho. Mas como não é certo que nos encontraremos de novo, procuraremos apreciar melhor este raro prazer e conversar sobre temas adequados." E passava afetuosamente a mão sobre a cabeça de Reshung, acariciando-a gentilmente, e Reshung se encheu de tal alegria e afeição e profunda fé como jamais sentira por Jetsun. Nesse ponto do sonho ele acordou, e recordando tudo que Jetsun lhe havia dito anteriormente, ocorreu-lhe o seguinte pensamento: terá o meu guru morrido? Quando esse pensamento lhe atravessou a mente, um sentimento de profunda fé nele surgiu, de modo que orou, e dominado por um indomável desejo decidiu-se a encontrar imediatamente Jetsun, embora aquele não fosse o momento preciso que Jetsun havia indicado. Então 2 Dakinis lhe apareceram nos céus e disseram: "Reshung, se não te apressares para ver o teu guru, breve ele partirá para os reinos sagrados, e não o verás mais nesta existência. Vai sem demora." Pronunciadas essas palavras, o céu se encheu com a glória dos arco-íris. Muito impressionado com a visão e ardendo de desejo de ver seu guru, Reshung imediatamente se levantou e se pôs a caminho. Os galos de Lorodou haviam começado a cantar. Exercitando sua fé no seu guru e seu conhecimento sobre o controle do processo de respiração, Reshung atravessou numa manhã uma distância que os viajantes montados em asnos levam 2 meses para percorrer. Pelo poder derivado da suspensão da respiração, ele viajou com a velocidade de uma flecha, e no poente alcançou o topo do passo, entre Tingre e Brim, chamado Pozele. Enquanto aí descansava por um curto espaço de tempo, a notável claridade do céu e a incomum exibição de arco-íris, bem como de outros fenômenos maravilhosos que iluminavam os picos das montanhas e todo o firmamento, despertaram-lhe simultaneamente alegria e tristeza. Ele contemplava o topo de Jovo Rabzang, belamente iluminado pelo fulgor do arco-íris. Contemplava também as nuvens em forma de tendas e oriundas do meio delas inúmeras hostes de seres celestiais, de deuses e deusas, todos portando incontáveis oferendas e curvando-se e prestando profunda obediência na direção de Lapti, com a mais fervorosa oração. Nisso Reshung sentiu uma grande apreensão e perguntou às divindades o significado de todos os sinais e de suas próprias ações. Algumas deusas responderam: "Apressa-te, ó homem. Tens vivido com os olhos e ouvidos tapados? Estes sinais se manifestam porque Jetsun Mila Zadpadorje, que habita a terra e é venerado tanto pelos deuses como pelos homens, está agora partindo para os reinos mais sagrados e mais puros. É por isso que estes seres celestiais que veneram o sagrado Dharma, ou a fé branca, estão prestando esta homenagem a Jetsun, enquanto todos os seres humanos reunidos em Shubar também lhe prestam oferendas." Ao ouvir isto, Reshung sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do seu corpo e correu o mais rápido que podia. Quando se aproximava de Shubar, de um penedo, de forma semelhante à base de um Chetya,
Ele viu Jetson à sua espera, e este o cumprimentou muito cordialmente e disse: Então, meu filho Rechung por fim chegou? Nisso Jetson passou a mão sobre a cabeça de Rechung, afagando-o ternamente, como Rechung o tinha visto fazer no sonho. Jubiloso com o pensamento de que Jetson não havia morrido, Rechung colocou os pés de Jetson sobre a coroa de sua cabeça e orou fervorosamente. Respondendo a todas as perguntas de Rechung, disse Jetson: Meu filho Rechung, fica calmo. Eu vou preparar uma recepção para ti. E partiu, e em poucos instantes não mais se deixou ver. Ao chegar a Chubá, Rechung viu na caverna em que Jetson havia morado todos os discípulos e leigos reunidos em torno do corpo de Jetson, chorando e realizando vários atos de veneração. Alguns dos discípulos mais recentes de Jetson não conheciam Rechung e não o deixaram aproximar-se do corpo. Grandemente aflito com isso, Rechung, em sua agonia, ofereceu ao seu guru este hino, sobre os 7 ramos da oferenda: Ó Senhor, encarnação dos Budas eternos, refúgio de todas as criaturas sencientes, do fundo do teu grande amor e sabedoria, ouve o lamento do teu infeliz suplicante Rechung Doro de Takpa. A ti na miséria e no pesar eu grito: se teu amor e tua sabedoria não se empenharem para proteger teu filho, para que se empenhariam, ó Senhor? Desejando contemplar meu pai, corri a teus pés. Teu infeliz filho não teve a sorte de ver o teu rosto. Exerce tua bondade, concede tua graça, ó Pai. Onisciente, dotado de amor, a ti, ó Senhor, ó Buda do passado, do presente e do futuro, eu, o mendicante, oro muito humildemente. Obediente às tuas ordens eu te reverencio. Esquece, eu te peço, os meus pecados de atos ímpios e minha heresia. Estou cheio de alegre admiração pelos teus grandes e nobres feitos. E peço que continues a girar para sempre a roda do profundo e místico Dharma. Todas as virtudes que conquistei pela meditação e pela devoção, eu as dedico, ó Jetson, à tua felicidade. Que minha dedicação seja aceita e que eu possa ver o teu rosto. Eu fui outrora, ó Guru, o teu favorito, e agora ai de mim. Não tenho nem mesmo força para contemplar o teu corpo. Embora eu não possa ver a tua forma atual, possa eu ser abençoado com a contemplação do teu rosto. E ao ver o teu rosto, na realidade ou em visão clarividente, possa eu obter os ensinamentos raros e preciosos, essenciais para a superação das dúvidas e das críticas, quando se estuda os duplos ensinamentos. Se tu, ó Senhor onisciente, não tiveres a mercê de responder ao apelo de teu filho, por quem o farias? Ó Pai, não recolhas o teu bastão de graça, mas olha-me graciosamente dos reinos invisíveis. De mim, Rechung, o teu tolo suplicante, tem piedade, ó conhecedor dos 3 tempos. Sobre mim, Rechung, embriagado com o veneno das 5 paixões, põe a tua vigilância, ó Pai, dotado dos 5 atributos da sabedoria divina. Tem compaixão de todos os seres sencientes em geral, e em particular, tem compaixão de mim, Rechung. Assim que Rechung começou a dar vazão a essa fervorosa e triste prece, a sua clara voz alcançou o cadáver. A cor deste que havia desaparecido tornou-se cada vez mais brilhante, e a pira funerária imediatamente se acendeu. Ao mesmo tempo, Shia Wudrepa, Ngang Dzong Tompa, Seban Repa e os outros irmãos na fé, assim como as discípulas leigas, vieram a dar-lhe as boas-vindas. Mas ele se sentiu tão magoado por ter sido impedido pelos novos discípulos de se aproximar do corpo de Jetson, que não se moveu até terminar o seu hino de súplica. Tão grande era a força e a sinceridade da fé de Rechung, que Jetson, que já havia mergulhado no estado da luz clara,
Reanimou seu cadáver e dirigiu essas palavras aos discípulos admitidos mais recentemente. Ó jovens discípulos, não agi assim. Um leão é mais valioso do que 100 tigres. Esse leão é o meu filho Reshung. Permiti que ele se aproxime de mim. E disse a Reshung: E tu, meu filho Reshung, não te preocupes, e aproxima-te do teu pai. De início, todos os presentes ficaram cheios de espanto e comoção. Depois, esse sentimento deu lugar a uma onda de alegria. O próprio Reshung agarrou-se a Jetsu e caiu em prantos. E tão dominado ficou ele pelo excesso de alegria e dor alternadas, que por um instante ficou sem sentidos. Quando Reshung recobrou a consciência, encontrou todos os discípulos e seguidores sentados ao redor da entrada da casa de cremação. Entre mentes, Jetsu havia se elevado ao corpo indestrutível, no qual mergulham tanto o corpo espiritual quanto o corpo fenomênico. As chamas da pira funerária assumiram a forma de um lótus de 8 pétalas, e no meio dele, como os estames da flor, sentava-se Jetsu, com um dos joelhos semi-erguido e a mão direita estendida na atitude de pregação, dominando as chamas. Ouvi, disse ele, o último testamento deste velho. Então, como uma resposta à prece de Reshung, e também como seus ensinamentos finais aos seus discípulos, com a mão esquerda colocada sobre a face, Jetsu cantou esse hino final a respeito dos 6 mandamentos essenciais do meio da pira funerária, numa voz divina que provinha do corpo indestrutível. Ó Reshung, meu filho, tão querido como meu próprio coração, ouve este hino, o meu último testamento de preceitos. No oceano sansárico dos 3 lokas, o réu é o corpo físico impermanente. Ocupado em sua ansiosa busca de comida e roupa, ele não encontra alívio nas obras mundanas. Renuncia, ó Reshung, a todas as coisas mundanas. Em meio à cidade de formas físicas impermanentes, o grande réu é a mente irreal. Submissa à forma da carne e do sangue, ela jamais tem tempo para compreender a natureza da realidade. Discerne, ó Reshung, a verdadeira natureza da mente. Na fronteira do intelecto e da matéria, o grande réu é o conhecimento inato ou criado. Em sua prevenção contra os acidentes fortuitos ou destrutivos, ele jamais tem tempo para compreender a verdadeira natureza do conhecimento ou da verdade inato. Guarda, ó Reshung, a segura fortaleza do inato ou do incriado. Na fronteira deste da futura vida, o grande réu é a consciência autocriada ou criada. Ela busca uma forma que não tem, e jamais encontra tempo para compreender a verdade. Descobre, ó Reshung, a natureza da verdade eterna. Na cidade da ilusão dos 6 lokas, o principal fator é o pecado e a turvação oriundos do mau karma. O ser segue assim as injunções do gostar e do não gostar, e jamais encontra tempo para conhecer a equanimidade. Evita, ó Reshung, o gostar e o não gostar. Numa certa região invisível dos céus, o Buda perfeito, versado nos argumentos sutis, propôs muitas sutis e profundas verdades aparentes. E aí, não se tem tempo para conhecer as verdades reais. Evita, ó Reshung, os argumentos sutis. Gurus, devas, dakines, reúne-os e reverencia-os. O objetivo da aspiração, a meditação e a prática, combina-as e ganha o conhecimento da experiência. Esta vida, a próxima vida e a vida intermediária no bardo, olha-as como uma só e acostuma-te a elas como unas. Tais são os meus últimos preceitos seletos e o fim do meu testamento. Essa é a verdade, ó Reshung. Obtém dela o conhecimento prático, ó meu filho. Tendo pronunciado essas palavras,
Jetsun caiu novamente em transe na luz clara. A pira funerária assumiu a forma de uma espaçosa vihara, mansão de forma quadrada, com 4 entradas, com pedestais para a subida e outros adornos, e ainda areolada por um glorioso arco-íris de cortinas radiantes e ondeantes de luz colorida. Cúpulas e domos surgiram cobertos por bandeiras e estandartes, paraçóis reais e flâmulas e vários ornamentos. As próprias chamas na base assumiram as formas de flores de lótus de 8 pétalas, que desabrocharam e se transformaram em diversos desenhos, como os dos 8 emblemas auspiciosos, e formaram no alto as 7 insígnias reais. Mesmo as chispas assumiram as formas de uma deusa que carrega vários objetos de oferenda e adoração. A crepitação das chamas soou com melodiosos acordes de instrumentos musicais, como violinos, flautas e pandeiros. A fumaça exalou um doce aroma de diversas espécies de incenso, e seus turbilhões assumiram várias cores irisadas e as formas de paraçóis e bandeiras reais. O céu, diretamente acima da pira funerária, estava repleto de seres angélicos que portavam taças de néctar e que as derramavam em cascatas. Outros traziam comida, bebida, ungüentos e perfumes celestiais, com que se regalavam os seres humanos ali reunidos. Embora os discípulos contemplassem a mesma pira funerária, o cadáver aparecia a um como Gyapadorje, a outro como Demchog, a um terceiro como Sangdu e a outro ainda como Dorje Pamo. E todos eles ouviam as Dakinis cantando o seguinte hino: Por causa da partida dessa gema de benesses, ó Senhor, alguns choram e outros desmaiam, devido à excessiva dor. Ao mesmo tempo, num dia de aflição como este, as chamas se incendeiam sem ajuda, assumindo a forma das flores de lótus de 8 pétalas e dos 8 emblemas auspiciosos e das 7 preciosas insígnias e de vários outros belos objetos de oferenda religiosa. Os sons emitidos pelas chamas produzem melodias como as das conchas, símbolos, harpas e flautas, e tímbales, tambores duplos, tamboretes e pandeiros, e das chipas meteóricas emitidas pelas chamas. Surgem várias deusas dos conclaves externos, internos e esotéricos, que espargem oferendas arranjadas com muito gosto. A fumaça assume várias cores irisadas e as formas ornamentais de bandeiras e paraçóis reais, os 8 emblemas auspiciosos, a suástica e o diagrama da boa sorte. Várias deusas de formas encantadoras retiraram da pira funerária os ossos carbonizados e as cinzas daquele que agora entregou seu corpo terreno ao elemento etéreo. Está terminada a cremação da sua forma. Ó Guru, por ser o Dharmakaya, é semelhante à vastidão dos céus, sobre cuja face se junta a nuvem de bons desejos do Sambhogakaya. Dele caem as chuvas floridas do Nirmanakaya, as quais, espalhando-se incessantemente sobre a terra, nutrem e amadurecem a colheita dos seres salvos. O que é da natureza do incriado, o dharmadato, o inato, a vacuidade, o shunyata, não tem começo e jamais cessa de ser. O nascimento e a morte também têm a natureza da vacuidade. Sendo esta a verdade real, evita as dúvidas e os erros sobre ela. Quando este hino foi concluído, a noite já baixava, e a pira funerária já se tinha consumido, de modo que a casa de cremação estava outra vez vazia. Mas quando os discípulos vieram contemplá-la, alguns viram uma grande chaitya de luz, outros viram Gyapadorje, Demchog, Sangdu e Dorje Pamo. Outros ainda viram várias insígnias religiosas, tais como um dorje e um sino, um vaso de água benta, ao passo que outros viram diferentes letras formando Bija Mantras.
Alguns viram também a casa de cremação repleta de fulgor, como uma massa de ouro reluzente. Nela alguns viram um lago de água, outros uma fogueira, e outros nada viram. Os discípulos abriram então a porta da casa de cremação, para que as cinzas pudessem esfriar mais rapidamente. E muitos, ansiosos pelas preciosas relíquias de formas e virtudes maravilhosas, todos dormiram aquela noite com as cabeças voltadas para a casa de cremação. Bem cedo, na manhã seguinte, Rechung sonhou que 5 dakinis, vestidas como yoginis celestiais, em trajes de seda e enfeitadas com ossos e adornos de valor, cercadas por muitas belas servas de várias cores, isto é, amarelas, vermelhas, verdes e azuis, prestavam adoração diante da pira funerária, fazendo muitas oblações. As 5 dakinis principais retiravam uma esfera de luz do interior da casa de cremação. Por um momento, ele ficou fascinado com tal visão. Depois, ocorreu-lhe subitamente que as dakinis poderiam realmente estar retirando as relíquias e as cinzas. Ele então foi verificar, e as dakinis fugiram. Chamando seus irmãos na fé, entrou no interior da casa de cremação, e então viu que as cinzas e os ossos tinham sido completamente retirados. Rechung ficou muito triste, e dirigindo-se às dakinis pediu-lhes uma parte das relíquias, para o benefício dos seres humanos. Em resposta elas disseram: Vós, ó discípulos principais, já obtivestes a melhor de todas as relíquias, pois ganhastes as verdades por meio das quais encontrastes o Dharmakaya em vossas próprias mentes. Se isso não for suficiente, e se precisardes de mais, pedi então ardentemente a Jetsun, e ele provavelmente vos dará alguma coisa. Quanto ao resto da humanidade que deu tanto valor a Jetsun quanto a um pirilampo, embora ele fosse igual ao Sol e à Lua, não merece nenhuma relíquia. Elas são de nossa propriedade especial. Tendo dito isto, as dakinis permaneceram suspensas no céu, e os discípulos, reconhecendo a verdade do que elas haviam dito, começaram a orar. Ó Senhor, quando estiveste aos pés do teu Guru, deve ter cumprido suas ordens fielmente e com submissão, e assim obtiveste todos os ensinamentos escolhidos, plenos de verdades sutis. Dá-nos graciosamente uma parte de tuas relíquias sagradas, para beneficiar e servir como objetos à fé dos destinados, e ajudar a todos os seres sencientes em seu crescimento psíquico. Ó Senhor, quando estiveste nas montanhas solitárias, meditaste com grande zelo e determinação, e assim obtiveste miraculosas realizações, ou siddhi, e isto te tornou famoso em todos os reinos da terra. Dá-nos graciosamente uma parte de tuas relíquias sagradas, para servir como objeto de veneração e fé a todos que te contemplaram ou ouviram o teu nome. Ó Senhor, quando moraste com teus discípulos, foste gracioso e gentil com todos. De ti irradiaram a sabedoria e a presciência. Teus discípulos te ajudaram, em tua gentileza e compaixão, a assistir a todas as criaturas. Dai-nos graciosamente uma parte de tuas relíquias sagradas, para servir como objeto de veneração e fé a todos os teus seguidores favorecidos pelo karma. Ó Senhor, quando entre muitos presidiste e espargiste o leite da simpatia e do amor, e a todos salvaste, colocando-os no caminho com especial afeição pelos que mais sofrem, dá-nos graciosamente uma parte de tuas relíquias sagradas, para servir como objetos de veneração e fé àqueles que não têm zelo e energia como os teus. Ó Senhor, quando deixaste o corpo ilusório, comprovaste a obtenção do estado divino dos santos perfeitos, transformaste todo o universo no corpo da verdade e te tornaste o Senhor de todas as sagradas dakinis. Ó Senhor, concede com a tua graça uma parte de tuas sagradas relíquias, para servir como objetos de veneração e de fé
a todos os teus xixas aqui reunidos. Quando terminaram de cantar esta triste oração, da esfera de luz que estava nas mãos das Dakines, desceu uma brilhante relíquia semelhante a um orbe, do tamanho de um ovo. Num raio de luz, ela desceu diretamente sobre a pira funerária. Todos os discípulos estenderam as mãos ansiosamente, cada qual pedindo-a para si. Mas a relíquia retornou ao firmamento e foi absorvida na esfera de luz que as Dakines ainda tinham em suas mãos. Então, a esfera de luz se dividiu, tornando-se uma parte em um trono de lótus, sustentado por leões, em cuja superfície repousava um disco solar e lunar, e a outra um chaitya de cristal, claro e transparente, de cerca de um côncavo de altura. O chaitya emitia brilhantes raios de 5 cores. A ponta de cada raio era adornada com a imagem de um dos Budas da série dos 1002 Budas. Esses raios com tais Budas cercavam o chaitya. As 4 fileiras na base do chaitya eram ocupadas por imagens das divindades tutelares das 4 classes do panteão tântrico, na ordem correta. O interior do chaitya era ocupado por uma imagem de Jetsun com cerca de 1 palmo de altura, cercada pelas imagens das Dakines, curvadas em adoração. 2 Dakines que guardavam o chaitya e lhe ofereciam presentes, cantaram o seguinte hino: Ó filhos, Devakyong, Tia Wood, Ingadzon Tompa e outros discípulos de grande destino, vestidos de algodão branco por causa da verdadeira fé e do grande fervor religioso, invocastes o nome de vosso Pai espiritual, pedindo uma relíquia como objeto de veneração e de fé. Pelo poder da fé e do zelo mostrados por essa oração, um objeto que encerra em si todas as virtudes do Trikaya, e que se apenas visto, salva os seres da roda do nascimento e da morte, e que se alvo da fé, concede o Budado, o Dharmakaya, cujo símbolo é uma simples esfera. Produziu para ser essa relíquia da forma de um ovo, um objeto de veneração para todos os seres sencientes. Propriedade pessoal ela não pode ser, embora todos queiram agarrá-la. Possuída por seres vulgares, para onde iria ela? Mas se novamente orardes com fervor, sua graça e sua bênção não diminuirão. Essa é a sagrada promessa de todos os Budas. As divindades tutelares, Mãe e Pai, Temchog e União, adornadas com ornamentos sepulcrais de ossos humanos, cercadas pelas hostes de heróis e de yoginis, enchem todos os céus com seus perfeitos conclaves. Essas divindades divinas que personificam a sabedoria do Sambhogakaya espargem rapidamente seus poderes e seus dons espirituais. E se orardes com fervor para elas, sua graça e sua bênção não diminuirão. Essa é a sagrada promessa de todas as Dakines. Em virtude da bondade do Buda, o eu do Dharmakaya, vários fenômenos foram concedidos. Um chaitya de cristal, da altura de um côncavo, ornado com 1002 imagens de Budas feitas de pedra, e as 4 ordens das divindades tântricas foram produzidos miraculosamente. E se orardes com fervor, do modo adequado, a virtude dessa bondade não diminuirá. Essa é a sagrada promessa de todas as Dharmapalas. O Guru, que é a inseparável encarnação do Trikaya, manifesta-se em todas as formas pelo poder sobrenatural. O que ele manifesta, nesta pequena e maravilhosa obra de arte, é maravilhoso. Se para ele orardes com plena, fervorosa e ardente prece, orando do fundo de vossos corações, a dádiva de suas graciosas bênçãos não diminuirá. Podeis confiar na sagrada promessa de todos os grandes yogis. Se mantiverdes firmemente a fé sagrada, a virtude dessa fé concederá sua dádiva. Se podeis apegar-vos às solidões, as matricas e as Dakines vos cercarão com certeza.
E se em vossa prática religiosa fordes sinceros, um sinal de rápido sucesso na yoga será revelado. Se em vós não tendes nenhum desejo de conforto, um sinal se dará de que vossas mais paixões foram extirpadas. Se não vos apegais ao eu e aos bens mundanos, mostrar-se-á que os maus espíritos e Mara estão controlados. Se entre vós não existirem diferenças de casta e de credo, mostrar-se-á que vossos caminhos ou objetivos estão totalmente corretos. Se puderdes ver o Sansara e o Nirvana como a vacuidade, um sinal se dará de que vossa meditação também é correta. Se o zelo e a energia fluírem espontaneamente de vossos corações, um sinal se dará de que a boa-fé é correta. Se de vosso guru obtiverdes o sermão profético, um sinal se dará de que a boa-fé é correta. Se tiverdes a força de servir a todos os seres sencientes, um sinal se dará de que o resultado é correto. Se o guru e o Shishya concordam em seus corações, um sinal se dará de que seu relacionamento é correto. Se receberdes bons augúrios e dádivas divinas, um sinal se dará de que vossos pensamentos são corretos. A boa-fé e a fé recíproca, a experiência e a satisfação, que elas sirvam como vossa parte das relíquias. Tendo cantado esse hino, as Dakinis mantiveram ainda o Chaitya suspenso nos céus, para que os discípulos principais pudessem ter uma boa visão dele. Elas então o colocaram sobre um trono feito de metais e pedras preciosas, a fim de transportá-lo para outra parte. Quando estavam prontas para partir, Shia Udrepa suplicou às Dakinis para que deixassem o Chaitya aos cuidados dos discípulos, como objeto de veneração para todos os seres humanos, com o seguinte hino: Ó Pai, Tu que assumiste a forma humana para servir aos outros, Yogi divino da ordem dos Sambhogakayas, difunde-te por todos os reinos invisíveis, de onde nasce a verdade. A Ti, ó Senhor, a própria realidade, oramos para que a nós, Teus Shishyas, possas conceder o Chaitya que as Dakinis agora seguram em suas mãos. Ó Senhor, quando encontraste outros perfeitos yogis, eras como um cesto cheio de ouro. Imaculado e inestimável yogi, eras então, ó Senhor. Ó Mestre da vida ascética, a Ti oramos. Concede-nos o Chaitya que as Dakinis agora sustentam, a nós, Teus Shishyas e Teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando serviste ao Teu Guru, eras como um velo sobre dóceis ovelhas, um yogi preparado para servir e útil a todos. Ó Senhor compassivo, a Ti oramos. Concede-nos o Chaitya que as Dakinis agora sustentam, a nós, Teus Shishyas e Teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando renunciaste aos objetivos mundanos, eras como um rei dos sábios rishis, um yogi de imutável resolução. Ó Senhor de poderosa coragem, a Ti oramos. Concede-nos o Chaitya que as Dakinis agora sustentam, a nós, Teus Shishyas e Teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando meditaste sobre os ensinamentos de Teu Guru, eras como uma tigresa que se alimenta de carne humana, um yogi liberto de todas as dúvidas. Ó Tu de poderosa perseverança, a Ti oramos. Concede-nos o Chaitya que as Dakinis agora sustentam, a nós, Teus Shishyas e Teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando vivias no deserto, eras como um impecável bloco de ferro, um yogi para sempre imutável. A Ti que renunciaste às vãs aparências, oramos. Concede-nos o Chaitya que as Dakinis agora sustentam, a nós, Teus Shishyas e Teus discípulos na terra. Ó Senhor, quando mostraste os sinais de Teus miraculosos Siddhi, eras como um leão ou um elefante, um yogi destemido e forte de espírito.
A ti que não tens medo, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando obtiveste o ardor psíquico e a verdadeira experiência, eras como um disco lunar na lua cheia, e emitiste os teus raios sobre todo o mundo. A ti que renunciaste a todos os desejos, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando protegeste os Shishas a ti destinados, eras como o encontro entre o espelho e o sol. Criaste, ó Yogi, mestre de Siddhis. A ti, ó benigno, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando os bens mundanos te couberam, caíste como gotas de mercúrio sobre a terra, limpo de qualquer vulgar cobiça, ó Yogi. A ti, ó perfeito, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando presidiste as grandes congregações, eras como o sol que nasce para o mundo. A tudo iluminaste, ó Yogi. A ti, o sábio, o amável, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando pelas pessoas do mundo foste contemplado, foi como o encontro de uma mãe com seu filho. Ó Yogi, tudo fizeste para o bem delas. A ti, ó afetuoso, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando para os reinos divinos partiste, eras como um baú de tesouros. Ó Yogi, tu que realizas todos os desejos, a ti, ó excelente, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando profetizavas, foi como levar da mão à boca na canção irrepreensível. Ó Yogi, nunca incorreste em erro. A ti que conheces os 3 tempos oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Ó Senhor, quando concedeste uma dádiva, foste como um pai que presenteia ao filho. Ó Yogi, nada ocultas ou refreias. A ti, ó gracioso, oramos. Concede-nos o Chaitya, que as Dakinis agora sustentam, a nós, teus Shishas e teus seguidores na terra. Quando essa canção chegou ao fim, a forma de Jetsun, que estava no Chaitya, deu a Shia Udrepa uma resposta na forma de um salmo, que assinala as diferenças entre as coisas aparentemente similares. Ó tu, de poderoso destino e fé, que oras por mim com profundo fervor, ouve-me, ó meu excelente discípulo vestido de alvo algodão, do onipresente Dharmakaya por mim compreendido, sendo sua verdadeira natureza a vacuidade. Ninguém pode dizer, eu possuo ou eu perdi. Quando no espaço o corpo mortal foi absorvido, uma relíquia oval e de valor permaneceu, e esta se transformou num Chaitya de gloriosa radiância, um campo em que todos os seres sencientes deveriam trabalhar pelo mérito. No reino divino, ela ficará para sempre, guardada pelas Dakinis das 5 ordens. Pelos seres celestiais e pelas Dakinis será reverenciada. Se no mundo humano fosse deixada, aos poucos desapareceria. E vós, meus filhos espirituais e meus seguidores, tivestes vosso quião de relíquias, o conhecimento que vos fez compreender o Dharmakaya em vossas próprias mentes. Das relíquias e das cinzas esta é a mais sagrada. Quando procurardes a compreensão desse conhecimento,
Conhecereis as similaridades que conduzem ao erro. Não as esqueçais, mas mantende-as em vossos corações, e apegai-vos ao certo, abandonando o errado. O serviço de um perfeito guru e o serviço de uma pessoa de boa fortuna parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. O conhecimento do estado puro e genuíno pela meditação e o apego ao estado tranquilo, oriundo do transe estático da quietude, parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. A maré da profundidade da intuição e de outras profundas convicções de que isto parece certo, aquilo parece verdadeiro, parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. A clara percepção da mente imutável e o nobre impulso para servir os demais parecem iguais, mas tende cuidados e não os confundais. A dádiva espiritual que brilha sobre nós como resultado das causas interligadas e o mérito temporal que produz muitos bens mundanos parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. A tutela espiritual e os preceitos proféticos das matricas e das daquines guardiãs e as tentações dos espíritos elementais enganosos parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. As boas obras ordenadas pelas daquines guardiãs e as interrupções e as tentações criadas por Mara parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. O orbe do Dharmakaya imaculado e o orbe da relíquia feito de terra parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. A flor encarnada do reino Nirmanakaya e a flor celeste de um paraíso sensual parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. Um Chaitya que os deuses produzem miraculosamente e um Chaitya que os demônios podem tornar manifesto parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. O glorioso halo que simboliza o universo fenomênico e o arco-íris oriundo de causas naturais e comuns parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. A verdadeira fé que resulta das conexões kármicas do passado e a fé produzida por métodos artificiais parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. A verdadeira fé que vibra nos recessos do coração e a fé convencional nascida de um sentimento de vergonha e da obrigação parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. A devoção sincera aos estudos religiosos e a falsa devoção para a satisfação do guru parecem iguais, mas tende cuidado e não as confundais. O sucesso real que se pode realizar e o sucesso nominal de que muito se fala parecem iguais, mas tende cuidado e não os confundais. Este Chaitya, que pertence às divinas matricas e às daquines, simboliza o reino dos Budas do passado, do presente e do futuro. Ele é uma sala congregacional para os heróis e para as yoginis, e para o teu Guru Jetsun é um lugar de meditação, situado agora em Gongar, o paraíso oriental, onde todas as daquines se reúnem no reino da felicidade, onde o Bhagavan Shamvara, Lokshevara e a deusa Tara se encontram. Nesse reino abençoado e feliz, formam as hostes das divinas daquines uma hospitaleira procissão. Se pelo Chaitya orares com fervor, com devoção, sinceridade e profusas lágrimas, e oferendas em adoração e veneração, semeando flores de aguda inteligência, espargindo sobre elas a água benta de um puro coração, protegido e entrincheirado pela fé imutável e ungido pelo poder da sabedoria individual, sob o Chaitya curva tua cabeça. Enquanto se cantava esse hino, as daquines transportaram o Chaitya através dos céus.
e o mantiveram diretamente acima dos discípulos principais, para que ele espargisse os seus raios de luz sobre suas cabeças, conferindo-lhes assim o seu poder. Muitos viram a forma de Jetsun emanando do Chaitya, e no céu surgiram as divindades tântricas Gayapadorje, Demchog, Sangdu e Dorjepamo, cercadas de inúmeras hostes, que após terem rodeado a divindade principal, nela mergulharam. Por fim, todo o conclave se transformou num orbe de luz que se dirigiu para o oriente. O Chaitya foi envolvido em várias dobras de seda pelas Dakinis e cuidadosamente colocado numa cesta de metais preciosos. E então foi transportado para o leste, em meio a uma salva de música celeste, tangida por vários instrumentos. Alguns viram Jetsun nas vestes de um Buda Sambhogakaya, montado num leão que tinha cada uma de suas patas sustentadas por uma Dakini de uma cor e ordem, a saber, branco, amarelo, vermelho e cinza. O laço era segurado pelo próprio Dorjepamo. Muitos heróis, yoginis e dakinis, seguravam sobre ele bandeiras, paraçóis reais e outros ornamentos e objetos de adoração, ao passo que muitos seres celestiais traziam em suas mãos vários instrumentos musicais. Alguns ainda viram uma Dakini branca segurando um Chaitya, voltada para o leste, sob um toldo de seda branca. Assim, diferentes espectadores viram diferentes fenômenos. Os discípulos e todos os seguidores ficaram profundamente abatidos por não receberem uma parte das relíquias, e choraram ruidosamente, ainda pedindo por elas. Em resposta, uma voz dos céus, semelhante à de Jetsun, embora nenhum corpo fosse visível, disse: Ó filhos, não vos perturbeis. Como uma relíquia substancial, encontrareis no penedo de Amolika 4 letras miraculosamente produzidas. Podeis, no entanto, olhá-las reverentemente e com fé. Ide e procurai por elas sob o penedo. Tendo procurado à volta do penedo, no qual a cremação havia sido realizada, eles descobriram o local de onde as letras eram visíveis. Cessou assim o seu pesar por terem perdido o seu quinhão das relíquias. Ainda hoje se pode ver essa maravilhosa relíquia de pedra, um objeto de veneração e maravilha para todos, no mosteiro de Lapti-Shubar. Os mais eminentes discípulos de Jetsun, embora lamentando a inevitável separação de seu guru, buscaram conforto na esperança e na crença de que em qualquer reino onde Jetsun tivesse obtido o Budado, eles tinham a certeza de estar entre seus primeiros seguidores. Eles se sentiram seguros também de que a vida de Jetsun e os seus exemplos haviam instilado um novo espírito e um novo impulso no mundo religioso, assim como em todos os seres sencientes em geral. Além disso, todos compreenderam que os ensinamentos especiais e os mantras recebidos, que deveriam ser aperfeiçoados por cada um deles, eram capazes de servir a eles próprios e aos demais. Todos concordaram então em que deveriam olhar por baixo da casa, como havia pedido Jetsun no seu testamento. A julgar pela vida de Jetsun, ninguém esperava que ele tivesse acumulado algum ouro, mas como ele fizera uma menção especial a isso, resolveram fazer o que ele lhes ordenara. Ao cavar a terra, descobriram um pedaço quadrado de fino algodão branco, que Jetsun havia trajado. Enrolado nele havia uma faca, cujo cabo era uma sovela, cujas costas eram feitas como um fuzil para acender o fogo e cuja lâmina era muito boa para cortar. E junto à faca havia um torrão de açúcar marrom e um pequeno manuscrito com as seguintes palavras: O tecido e o açúcar, se cortados com esta faca, jamais se acabarão. Cortai muitas tiras do tecido e muitos pedaços do açúcar e distribuí-os entre o povo. Todos os que experimentarem desse açúcar
e tocarem este tecido serão salvos dos estados inferiores da existência. Esses foram o alimento e as vestes de Milarepa quando estava no Samadhi, e foram abençoados por todos os Budas e santos anteriores. Todo ser senciente que ouvir o nome de Milarepa, mesmo que por uma única vez, não renascerá num estado inferior de existência durante 7 existências, e por 7 existências recordarão as vidas passadas. Tais coisas foram profetizadas pelos santos e Budas do passado. Todo aquele que disser que Milarepa possuía ouro guardado, que sua boca se encha de impurezas. Esta última passagem provocou alegria em todos os discípulos a despeito da tristeza que sentiam. Na base do manuscrito eles leram os seguintes versos: o alimento que eu, o yogi, como, enquanto permaneço no Samadhi, possui uma dádiva de dupla virtude, e aqueles que têm a sorte de prová-lo fecham firmemente a porta do renascimento no Preta Loka. Uma tira deste tecido de algodão branco, vestida sobre o corpo ou sobre o pescoço enquanto se medita sobre o ardor vital, fechará as portas dos infernos de calor e de frio, e os que comem desta comida de graça estão salvos dos 3 mundos inferiores. Os que estabeleceram vínculos religiosos comigo não renascerão nos estados inferiores e ganharão passo a passo o objetivo no caminho do Bodhi. Aqueles que apenas ouviram meu nome e que por isso se voltaram para a fé, durante 7 existências recordarão seus nomes e castas anteriores. Para mim, Milarepa, o enérgico, o universo se transmudou em ouro. Nenhuma necessidade tenho de guardar ouro em pacotes ou bolsas. Ordeno a meus filhos espirituais e aos meus seguidores que sigam meus preceitos, e assim obterão os mesmos resultados, favorecido por seus bens e objetivos. Por essa razão cortaram o açúcar em inúmeros pedaços, e cada pedaço era tão grande quanto o pedaço original. No entanto, este não diminuía. Assim também o tecido foi cortado em muitos pedaços e, juntamente com o açúcar, distribuído a todas as pessoas lá reunidas. E os que sofriam de doenças e de outras misérias foram curados pela ingestão do pedaço de açúcar e pelo uso da peça de tecido como talismã. Os de má disposição ou escravizados às más paixões foram convertidos em seguidores fiéis, fervorosos, inteligentes e compassivos, de modo que escaparam de cair nos estados inferiores da existência. E o açúcar e o tecido duraram uma existência para cada um dos receptores, sem chegar ao fim. No dia da cerimônia fúnebre, uma chuva de flores de cores variadas, algumas com 4 ou 5 cores, caiu em grande profusão. Muitas flores desceram quase até ao alcance das mãos, e daí subiram e desapareceram. As que caíram no chão eram extremamente belas, mas se macularam quando tocadas por mãos humanas. Algumas flores de 3 cores e outras de 2 eram tão finas e tão delicadas quanto as asas de uma abelha. No vale de Shubá, as flores celestiais encheram o solo até a altura do tornozelo. Em outros lugares foram suficientes o bastante para dar uma nova coloração à terra. Então, assim que as cerimônias fúnebres terminaram, os vários fenômenos cessaram e as cores irisadas nos céus gradualmente se dissiparam. Em todos os aniversários do funeral, o céu se mostrou gloriosamente claro e houve arco-íris e chuvas de flores, e um perfume celeste encheu o ar, e melodias celestes soaram por toda parte, como no dia da morte de Jetsu. Os maravilhosos benefícios que daí decorreram fluíram por sobre toda a terra e são numerosos demais para serem descritos em detalhe. Assim, por exemplo, as flores desabrocharam mesmo no inverno, o mundo desfrutou de abundantes colheitas e nenhuma guerra ou epidemia devastou a terra.
Quando o grande senhor dos yogis passou para os reinos mais puros, aqueles que são mencionados no apêndice ficaram para comprovar essa história escrita de sua vida. Por mercê de sua poderosa graça e de seus bons desejos, ele deixou santamente atrás de si discípulos tão numerosos quanto as estrelas do céu. O número dos que jamais retornaram à existência sansárica foi igual ao dos grãos de areia sobre a terra. Foi incontável o número de homens e mulheres que entraram no caminho do Arhat. Assim, a fé budista tornou-se tão brilhante quanto o sol, e todos os seres sencientes foram salvos da dor, tornando-se felizes para todo sempre. Este é o 12º e último capítulo da biografia de Jetsun. Apêndice. Concernente aos discípulos de Jetsun. Dentre os shishas ou discípulos colocados sob a tutela das Dakinis, por meio de sonhos, ao tempo em que Jetsun encontrou Shia Udrepa, o discípulo que, como o sol, brilhou sobre todos os outros, foi o incomparável Devagpur Rinpoche. E o discípulo destinado a ser o de menor glória, como a lua, foi Rechung Dorje Tagpa, de Gungtang. E os de iguais constelações foram Ingan Dzong, Tompa Biang, Chup Kyalpo, de Chinlung, também conhecido como Ingan Dzong Tompa, Shia Udrepa, de Gyal Tomad, Sebanrepa, de Dota, Kiirarepa, de Nishang, Bringorepa, de Mus, e Sagyai Kyap Repa, de Ragma. Esses foram os 8 discípulos principais. Seguem os 13 discípulos menores: Shangon, Sangon, Migon, Tsapu, Karshung, Rongshung, Stag Gonrepa, Dorje Wangchuk, e também aqueles que eram repas: Jon Gonrepa, Dharma Wangchuk, Dampa Gyá Pupa, Likor Charua, Lotongedum, Kyoton Shakyaguna e Dreton Trashibar. Desses 21 discípulos, Devagpur Rinpoche e os 5 últimos discípulos menores eram yogis e bhikshus. Dentre as discípulas havia Chonga, Reshungma, Salewut, de Nyanan, Paldar Bum, de Shung, e Peta Gonkiit, a própria irmã de Jetsun. Contam-se também 25 yogis e yoginis que fizeram considerável progresso no caminho. Há também uma centena de anagamis, incluindo Dziorepa, o discípulo vaqueiro que compreendeu a verdade, e 108 grandes que conseguiram excelente experiência e conhecimento por meio da meditação. Além disso, contam-se também 1000 sadhus e sadhunis, yogis e yoginis que, renunciando à vida mundana, viveram exemplares vidas de piedade. Além desses, há inúmeros discípulos leigos de ambos os sexos que, tendo ouvido e visto Jetsun, estabeleceram um relacionamento religioso com ele e assim fecharam para sempre a porta do caminho para os estados inferiores da existência. Isto quanto aos discípulos humanos. Dentre os discípulos não humanos, de ordens superiores e de ordem inferiores à humanidade, houve 5 deusas ou fadas irmãs, conhecidas como as 5 irmãs de Durga, e a Ogra da rocha de Língua. São incontáveis os seres espirituais que se dedicaram à proteção da fé budista. Todos os discípulos humanos que acompanharam as cerimônias fúnebres de seu senhor Jetsun retiraram-se imediatamente, cada qual para sua caverna ou retiro particular, e passaram a vida em meditação e devoção, conforme Jetsun havia ordenado. Rechung dedicou-se a entregar os artigos ou relíquias que Jetsun havia legado em seu leito de morte a Devagpur Rinpoche, o maior de todos os discípulos. E quando estava a caminho da província de U, encontrou Devagpur Rinpoche em Yarlung Puchar. Este, embora falecido, havia se lembrado da ordem de Jetsun. E aí Rechung lhe entregou o chapéu e o bastão aguro de Maitri, e lhe narrou todas as últimas notícias, em face das quais Gampopa, ou Devagpur Rinpoche,
desmaiou por alguns instantes. Ao voltar a si, Gampopa dirigiu ardentes preces ao guru Jetsun, e estas foram registradas na própria história biográfica de Jetsun, escrita por Gampopa. Ele então convidou Rechung à sua morada e dele recebeu o completo Karna Tantra, de Demchog. Quando Rechung transmitiu a Gampopa essa parte das relíquias que Gampopa havia herdado, ele comunicou todos os ensinamentos religiosos que era necessário comunicar, pôs-se a caminho e dirigiu-se ao mosteiro de Lorodolo, onde tomou assento em profunda meditação para o resto da vida. E Rechung foi trasladado fisicamente ao reino divino. Tendo seu corpo físico se tornado etéreo, não deixou ele nenhum cadáver sobre a terra. Da mesma forma, Shiawudrepa, Kirarepa e as 4 discípulas irmãs, e Paldarbum e Salewud, transmudaram seus corpos físicos em corpos etéreos e adentraram os reinos superiores. Os outros discípulos morreram de maneira normal, deixando seus corpos em benefício do mundo e das criaturas sencientes. Realizou, portanto, o piedoso Jetsun Milarepa 3 ações mundanas e 9 ações de devoção religiosa, perfazendo o total de 12 ações, cada qual repleta de extraordinários acontecimentos. E com a última ação ocorreu o maior de todos os grandes sucessos que pôde caber a um homem mortal, a saber, a obtenção, numa única existência, do corpo quádruplo e da sabedoria quíntupla do onisciente e onipresente, portador do cetro do poder espiritual Vajradhara, e com ele o poder de atravessar todos os santos reinos de Buda e desenvolver assim salvo todos os seres sencientes, que são incontáveis e que habitam mundos tão infinitos quanto o espaço celeste. Assim termina a história do grande yogi, de nome Milarepa Dorje, o guia da libertação e da onisciência, o propiciador da beatitude do Nirvana a todos os seres sansáricos, para todo sempre, no banquete beatífico da dádiva das bênçãos eternamente crescentes. Colofão. O brilho benéfico da joia da história, desse senhor entre os homens, Jetsun Mila, fez brilhar como o sol a fé de Buda e preencheu as esperanças e expectativas de todos os seres sencientes. Possa ela então ser a melhor das oferendas em veneração a todos os Budas e santos. Esta história ou biografia foi embelezada do início ao fim, com rica linguagem. Possa ela então ser uma festa de prazer para todos os estudiosos e amantes da literatura. Suas palavras arrepiam todos os pelos do corpo, em fé e humildade. Possa ela então ser uma festa de prazer para todos os devotos sinceramente ligados à religião. A simples audição dessa história move a fé, a despeito de cada um. Possa ela então ser uma festa de prazer para todos que têm um alto destino e são dotados de bom karma. O simples pensar nesta história desliga-nos do apego ao mundo. Possa ela então ser uma festa de prazer para todos os que lutam por obter a onisciência numa única vida. Pelo simples tocar nesta história, o duplo objetivo é alcançado. Possa ela então ser uma festa de prazer para os que preservam a fé e servem aos outros. Através do estudo e da prática desta história, a dinastia dos gurus será plenamente satisfeita. Possa ela então ser uma festa de prazer para os que preservam a glória da dinastia dos gurus, vivendo de acordo com seus mandamentos. Em virtude da graça desta história, toda criatura senciente encontra alívio para toda dor. Possa ela então ser uma festa de prazer para todas as criaturas sencientes dos 3 planos ou do universo. Assinado e datado Durtod Niul Val Narjo Rupai Gyechan, ou o yogi que usa ornamentos de ossos e que frequenta cemitérios. No ano de Purbu, mês do meio de outono,
no 8º dia, na sagrada peregrinação a Laptikang. Descrição das ilustrações. Primeira, frontispício, os grandes gurus Kargyutpa. Reprodução fotográfica com cerca de metade do tamanho original, de uma aquarela pintada pelo falecido Lama Kazi Dawa Samdup, em Gangtok, Sikkim, durante o ano de 1920. Rigorosamente de acordo com as tradições da arte monástica tibetana, que mostra os gurus principais, ou grandes mestres, da escola Kargyutpa, do budismo setentrional. Trata-se de um presente de despedida ofertado pelo Lama ao editor. A figura superior representa o divino guru, o celestial Buda Dorje Chang, em sânscrito Vajradhara, o portador do Dorje, o raio espiritual ou cetro dos deuses, de quem deriva a tradição esotérica dos Kargyutpas. A igreja organizada não vê nele apenas uma emanação do Buda Shakyamuni, mas venera-o, tal como as escolas Kargyutpa o fazem, como soberano dos Budas celestiais, analogicamente ao Adi Buda, ou Buda primordial da antiga escola do Padmasambhava. Ele traz as ricas vestes principescas tradicionalmente imputadas aos Budas Jnani, ou Budas da meditação da ordem Sambhogakaya, a que pertence. O fato de estar vestido como um príncipe indica que ele exerce domínio direto sobre os seres sencientes e sobre seus sentimentos morais. Ele mostra um semblante passivo e tem belas feições, porque é de natureza passiva ou não impulsiva, sendo também a fonte da virtude, da verdade e da justiça. Está sentado na postura de Buda, Vajrasana, porque sua mente está eternamente no estado imperturbado ou quiescente do Samadhi. O sino que segura na mão esquerda simboliza o vazio, Shunyata, enquanto o intelecto. O Dorje, na mão direita, simboliza o método divino e o poder espiritual. Está sentado num trono em forma de leão para indicar que não sofre mais o medo da mudança. E os 2 leões na base do trono simbolizam a intrepidez. A cor azul simboliza a sua imutabilidade e a eternidade de sua existência, visto que é semelhante ao azul do céu eterno, por ser o protótipo da hierarquia Heruka das divindades bódicas. Ele ostenta um colar de contas de osso, símbolo da renúncia e da conquista do Sansara, a roda de nascimento e da morte. Portanto, ele combina em si as qualidades yógicas tanto do Buda Heruka como do Dhyani. À direita do Divino Guru está o primeiro dos gurus humanos, o Yogi, ou Santo, indiano Tilopa, que recebeu orientação e ensinamentos diretamente do Divino Guru. O peixe dourado que Tilopa segura no ar, em sua mão direita simboliza os seres sencientes, imersos no oceano da existência sansárica ou mundana, e indica o poder de Tilopa para emancipá-los e salvá-los. O crânio repleto de sangue que Tilopa segura em sua mão esquerda simboliza sua habilidade para conceder siddhis lóquicos, poderes ocultos pertencentes ao mundo, e seu caráter como um Heruka, sendo à sua maneira Heruka indicada pela tiara de crânios humanos e pelos ornamentos de osso que o adornam. O trono de lótus sobre o qual está sentado indica que pertence à ordem de lótus dos gurus. A cor vermelha das pétalas de lótus é o símbolo da Shukhavati, o paraíso ocidental, onde reina o Buda Amitabha, aquele que tem luz ilimitada, o iluminador, cujo símbolo é o vermelho místico que tudo consome e purifica, e o místico elemento fogo. Acredita-se que Tilopa tenha sido uma encarnação de Amitabha. O verde da aura de Tilopa e das outras auras na aquarela representa a equanimidade yógica, a harmonia e o poder espiritual. No lado oposto ao de Tilopa, sobre um trono de lótus, está o segundo dos gurus humanos, o Yogi, ou santo indiano Naropa, soprando uma trombeta feita de chifre de um carneiro, proclamando a glória da sua ordem em honra de seu guru Tilopa. A tiara de crânios humanos de Naropa
como a de Tilopa, e os ornamentos de ossos sobre o corpo, além de indicarem o caráter heruka de seu portador, simbolizam esotericamente o princípio ou base fundamental do universo, o Dharmakaya, ou o corpo da verdade, que é a norma do ser, o nirvana incriado e sobrenatural, porque significam a vitória sobre o nascimento e a morte sobre todas as transformações. Os ornamentos iógicos, tais como os trajados por Tilopa e Naropa, são comumente classificados em 6 tipos. 1. A tiara de crânios. 2. As armilas. 3. Os braceletes. 4. As tornozeleiras, exibidas apenas por Naropa. 5. O avental de contas de osso e o cinto combinados, que não são visíveis em nossa aquarela. E 6. A linha dupla de contas de osso que se estende dos ombros ao peito, firmando o espelho peitoral do Karma, onde, segundo descreve o livro tibetano dos mortos, se refletem todas as ações, boas e más. Esses 6 ornamentos, geralmente de ossos humanos, denotam as 6 paramitas, as virtudes infinitas que são 1. Dana Paramita, caridade infinita. 2. Shila Paramita, moralidade infinita. 3. Kshanti Paramita, paciência infinita. 4. Viriya Paramita, esforço infinito. 5. Dhyana Paramita, meditação infinita. E 6. Prajna Paramita, sabedoria infinita. Para atingirmos o Budado e como Bodhisattvas assistirmos à salvação de todas as criaturas, devemos praticar assiduamente as 6 paramita. Naropa, como os 2 gurus anteriores, está sentado em uma das numerosas posturas ou asanas iógicas. Seu trono também é um lótus vermelho, mas menos vermelho do que o de Tilopa, e simboliza igualmente a Shukavati e a qualidade de discípulo de Naropa na ordem de lótus dos gurus. O Guru Marpa, popularmente conhecido como Marpa o Tradutor, por causa das diversas obras, principalmente de Yoga Tântrica, que ele recolheu dos manuscritos na Índia, para onde fez inúmeras viagens, e depois por ele traduzidas para o tibetano, é representado pela figura central na base da aquarela. Ele traja vestes semileigas, isto é, roupas em parte lamaístas e em parte leigas, de um tibetano de boa família, pois não obstante ser um famosíssimo guru da linhagem, nunca renunciou como os demais à vida familiar. Como Tilopa, segura um crânio humano repleto de sangue, representado no ritual lamaísta pela água benta tingida de vermelho, indicando assim que ele também obteve o direito e o poder de conceder sidilóquicos. Está sentado num trono de lótus branco que simboliza sua qualidade de membro da Ordem do Vajra, Dórdia, conhecida também como a Ordem do Oriente, sendo o branco a cor atribuída ao quadrante oriental do céu. Milarepa, mais comumente conhecido no Tibete como Jetsun Milarepa, figura à direita de Marpa, que foi seu guru, sentado numa caverna sobre uma pele de antílope, tal qual a que os yogis utilizam quando praticam a yoga. Ele traja um simples pano de algodão, a veste dos ascetas Kargyutpa, indicando que sem qualquer outra cobertura sobre seu corpo, ele pode suportar o frio intenso, semelhante aos das zonas árticas, que prevalece nas elevadas regiões cobertas de neve do Tibete. Como Tilopa e Marpa, Milarepa segura um crânio repleto de sangue, como símbolo de seu poder de conferir sidilóquicos. Ele canta um hino e por isso coloca a mão direita na orelha. A faixa vermelha sobre seu peito, comparável a um fio sagrado bramânico, é uma faixa de meditação iógica, igual a que os yogis tibetanos usam para prender as pernas na postura ou asana da meditação profunda, quando estão sentados no estado de transe do samadhi. Tilopa e Naropa trazem igualmente essas faixas de meditação. O símbolo do leão na entrada da sua caverna significa que ela se localiza na alta e isolada vastidão do Himalaia, tal como as habitadas pelo puma solitário. Milarepa
é o leão destemido do Dharma da verdade, e a caverna, a toca do leão. Gampopa, à direita de Marpa, é representado usando as vestes de um lama da Irmandade Kargyutpa, sentado sobre uma almofada ricamente bordada, numa tenda de pregação. Ele proclama com a ajuda do livro sagrado tibetano que segura a doutrina do iluminado, o término da dor e o caminho da libertação final. Gampopa é o quinto dos grandes gurus que assumiram a forma humana para o bem de todos, e o sexto na sucessão iniciada pelo guru celestial Dorje Chang, que, segundo acreditam os modernos Kargyutpas, ainda confere à Irmandade na Terra a bênção espiritual, transmitida telepaticamente em ondas de graça, diretamente do mundo celeste onde reina. De Gampopa, que foi o discípulo espiritualmente mais bem dotado de Milarepa, até os nossos dias, a dinastia de mestres Kargyutpa não sofreu nenhuma quebra de continuidade. Segunda, Milarepa o Yogi, ou Santo Tibetano. Aqui Milarepa, a figura do centro em torno da qual há inúmeros devotos, humanos e celestes, fazendo-lhe oferendas e prestando-lhe obediência. É representado, segundo a tradição popular, com a mão direita ao ouvido para indicar que está cantando um hino, cercado por muitos quadros em miniatura entrelaçados, cada um dos quais ilustrando algum episódio descrito na biografia ou Jetsun Kabun, de que o nosso texto é uma tradução fiel. No primeiro plano ao centro, por exemplo, logo abaixo de Milarepa e até a parte inferior da gravura, figuram os edifícios de diversas formas que ele construiu quando suportava severa penitência sob a orientação de seu guru Marpa. E à direita de Milarepa, na borda da gravura, vemos as 4 colunas encimadas por diferentes animais simbólicos, e a grande montanha em redor da qual elas estão colocadas, conforme a descrição do sonho de Milarepa sobre a hierarquia Kargyutpa. Como na figura acima descrita, Milarepa está sentado em postura iógica, sobre uma pele de antílope, trajando um simples pano de algodão, aqui ricamente bordado, com a faixa de meditação sobre o peito. Essa ilustração é uma cópia fotográfica de uma gravura que se encontra nas casas dos leigos em todo o Tibete, e que é tão popular entre os budistas tibetanos quanto as imagens dos santos cristãos na cristandade. Tal fato sugere a veneração e o respeito que todas as classes do Tibete continuam a prestar a Milarepa, quase 9 séculos depois da época em que viveu. Com a amável permissão do Dr. L.A. Wandel, essa ilustração foi reproduzida da gravura que se encontra à frente da página 64 da conhecida obra desse autor, The Buddhism of Tibet, ou Lamaísmo, Londres, 1895, da qual muito aproveitamos. Terceira, Akshobhya, o Buda Dhyani. Conforme descrevemos em nosso texto, à página 34, Akshobhya, o imperturbável ou inquebrantável, é um dos 5 Budas Dhyani peculiares ao budismo setentrional. Ocupa o segundo lugar na ordem, sendo Vairochana o primeiro, Ratnasambhava o terceiro, Amitabha o quarto e Amoghasiddhi o quinto. Ver o livro tibetano dos mortos, página 74 a 92, para descrições detalhadas de todos eles. Aqui Akshobhya é visto sentado com as pernas cruzadas e as plantas dos pés voltadas para cima, sendo esta a postura iógica comumente atribuída a todos os Budas de meditação e as suas imagens. A mão esquerda repousa sobre seu colo, na mudra da meditação. A mão direita toca a terra com as pontas dos dedos estendidos e a palma voltada para baixo. Ele está no Bhumisparsha, ou mudra do testemunho, atribuído pela escola Gandhara do budismo ao Buda Gautama, para representar a sua invocação à terra como testemunha de que havia resistido às tentações de Mara, o demônio. O terceiro olho, Urna, sobre a fonte de Akshobhya, próximo à junção das sobrancelhas, indica sua sabedoria e presciência espiritual, e a protuberância bódica, Ushnisha, sobre sua cabeça indica seu budado.
Essa ilustração e a seguinte, de número 4, são reproduções facsimilares das imagens em bronze estampadas In the Gods of Northern Buddhism, prancha 2, B e D, de Alice Goethe, a quem o editor agradece a permissão para aqui reproduzi-las. Quarta, o Guru Supremo, o Adi Buda, Vajradhara. Aqui, como na página 2, Vajradhara é visto na postura yógica de meditação, à semelhança de um Buda Dhyani. Seus braços estão cruzados sobre o peito, na postura do Buda Supremo e Eterno, Vajrahum Karamudra. Sua mão direita empunha o Vajra, símbolo também da verdade mística, que como o Vajra, o relâmpago dos deuses, não pode ser destruída, ou da sabedoria divina, que aniquila todas as paixões e conduz ao controle da existência sansárica ou mundana. A mão esquerda segura o sino com a alça Vajra, conhecido em sânscrito como Ganta. Como a Kshobhya, ele possui a Urna e o Shinisha, símbolos de sua iluminação. Quinta, Milarepa exibe seus poderes ocultos. Aqui Milarepa, transfigurado e provido de um halo, é visto rodeado de seus principais discípulos sentado numa postura yógica, na caverna de Briti, em Shubha, pouco antes de seu paranirvana. Ele exibe os símbolos e os sinais de seu domínio sobre as ciências ocultas, enquanto dá aos discípulos a sua bênção final. Sobre ele, vê-se uma gloriosa mandala figurativa e na pequena caverna adjacente estão a roda da lei simbólica e as flamas da sabedoria magicamente produzidas. Configura as manifestações similares de Marpa. Essa ilustração é uma cópia fotográfica da reprodução de uma pintura tibetana. Os principais discípulos solicitam enxubar a bênção. Extraída da página 165 de Le Poète Tibetain Milarepa, Paris, 1925, de Jacques Bacot, que gentilmente permitiu à editora a sua reprodução. Descrição dos emblemas. A bandeira da vitória. E o Chorten tibetano. Árvore genealógica das seitas lamaístas.